Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Pod da Psi. Hoje, né, estamos aí no mês de abril, no quarto episódio ao vivo não, gravado, no episódio em vídeos. Ano passado já tem vários episódios gravados lá no Spotify. E esse ano nós estamos com um projeto que é em vídeo, com uma convidada, sempre voltado para a saúde. Saúde em todos os âmbitos. Hoje estamos com uma convidada muito especial. Deixa eu apresentar ela aqui para vocês. Ela já é bem conhecida em São Bento, faz bastante, sempre tá, né, com treinamentos. Ela é psicóloga e formada em gastronomia, com mais de 12 anos de atuação nas áreas de recursos humanos, gestão de pessoas, consultoria empresarial e na área clínica, na especialidade de saúde emocional dos trabalhadores. Tem experiência em diversas áreas da psicologia e gestão de pessoas. Especialista em gestão de pessoas, liderança e saúde emocional dos trabalhadores, com formação em terapia relacional sistêmica, psicopedagogia, psicodiagnóstico e orientação profissional. Além disso, é certificada em avaliação do estresse em empresas e estratégias para melhorar o bem-estar do trabalhador. Atualmente, ela tem um treinamento, gente, inclusive eu já participei, maravilhoso, que é um treinamento vivencial, psicológico e gastronômico, buscando desenvolver o melhor do ser humano através de práticas gastronômicas e técnicas psicológicas. O projeto, né, se chama O Sabor das Emoções. Elisane Cordeiro, seja bem-vinda! Obrigado, Jaque, pelo convite, né? E você que está me assistindo aí, que já me conhece, já conhece um pouco da minha história, né? Eu vivo circulando em várias áreas do trabalho e eu agradeço por estar aqui, poder compartilhar um pouco aí dos conhecimentos, né? E aprender um pouco mais também. Hoje, gente, nós vamos falar sobre saúde e a saúde mental dentro do ambiente de trabalho. Será que nós temos saúde mental dentro do ambiente de trabalho? Será que a gente se preocupa, né, com a nossa saúde mental lá no ambiente de trabalho? Porque a saúde mental está em todos os ambientes, inclusive no trabalho, né, Elisane? Sim, com certeza. A pergunta que a gente sempre vai fazer é, né, será que você tem uma saúde mental para trabalhar, né? Ou o trabalho tem afetado a sua saúde mental e como você tem incorporado isso no teu trabalho de cuidado com saúde mental? Porque o trabalho é uma grande parte da nossa vida e se você não tem saúde mental, né, então é difícil trabalhar. Ou dentro do ambiente, que é um ambiente difícil de lidar, você também não vai ter saúde, né? Então, os dois lados. Quando eu não tenho saúde mental, trabalhar é difícil, mas quando o meu ambiente não me proporciona uma saúde mental, também é difícil trabalhar, né? Dos dois lados. Muito bem. Muito bem. Gente, você que está caindo de paraquedas aqui, convido você a nos curtir, compartilhar, se inscrever também. Eu sei que às vezes a gente fica pedindo, mas é importante para que o Pod da Psi venha, né, mais vezes acontecendo. A gente está fazendo um episódio por mês, porque agora é em vídeo, então a gente demanda de um pouquinho mais de trabalho, e como ainda eu continuo na clínica, mas é feito com muito carinho e para você. Hoje a gente quer trazer mais informações com muita qualidade e muita leveza. Eu já conheço a Elisane já há algum tempo, até nós estávamos falando antes de nós entrarmos aí no ar. A Elisane foi uma das pessoas que quando eu tava, né, saí da faculdade e a gente fica toda insegura. Eu lembro que eu já queria atender e a gente vai abraçando tudo. E a Elisane foi uma das pessoas, uma das psicos aí que me deu a mão, que me abraçou e compartilhou tanto conhecimento, né? Eu lembro dos grupos de emagrecimento, sem nenhum, né? Vamos lá, venha comigo. Então, muito obrigada. Então, é uma honra receber você aqui no Pod da Psi. Eu que agradeço. Eu sempre falo que eu faço isso pelas psicólogas que iniciam aquilo que não fizeram por mim, né? Porque há 15 anos atrás, quando eu estava formada, infelizmente... e aí é isso, né? No meu trabalho não tinha ninguém para me mentorar, ninguém para me auxiliar, ninguém para me ajudar e eu me vi numa escuridão. Desde sublocar a sala, fazer as coisas, então eu me sentia muito sozinha. Parecia mais uma rivalidade do que um trabalho em equipe.
E aí, quando você me procurou, outras pessoas me procuram para conversar e sublocar sala e tudo mais, eu sempre abraço essa oportunidade e lembro que não fizeram isso por mim e eu tenho muita vontade de fazer isso pelas pessoas, aquilo que não fizeram por mim, né? Muito, muito obrigada, né, por todos, porque eu vejo que, né, o que é o comportamento, ele leva a outras reações, né, daquilo que você fez, porque hoje eu penso da mesma forma que você, não que, né, a gente vai formando um pensamento sobre isso, e eu sempre falo, né, para os meus novos colegas, sempre tem novos colegas, né, que nem lá na clínica onde eu tô atendendo, na clínica Ressignificar, tem outros profissionais, e a gente sempre, eu olho para eles assim, então a gente tá aqui para se ajudar, para se unir, né, o POD tem esse objetivo de trazer mais informação, de trazer outros profissionais, porque sempre a gente tem para agregar e não é uma competição, né, porque tem para todo mundo. Isso. E tem especialidades diferentes, tem cliente para todo mundo e a gente pode compartilhar esses conhecimentos. Não, muito bem. Com certeza. Isso. Elisane, então vamos lá. Da onde que veio? Porque eu sei que você atende na clínica, né? Mas que o coração bate forte nas empresas. Da onde que veio essa paixão, né? E hoje você tá mais com treinamento, tá na clínica, como é que tá? Na verdade, meio a meio, né? A gente acaba se dividindo entre duas partes sempre, né? Eu falo que eu tenho o meu amor pelas duas partes. Então, o trabalho empresarial, ele vem antes mesmo de eu terminar a faculdade. Então, eu entro na faculdade querendo a área organizacional, só que eu me decepcionei, porque lá no 4º ano a gente só tem uma matéria de organizacional. E aí eu fiquei muito chateada, assim, mas eu já trabalhava numa empresa e eu conheci toda a área organizacional dentro de uma empresa. Então eu era estagiária da parte organizacional e foi onde eu aprendi tudo de organização. Como funciona e tudo mais. E aí quando eu saí da faculdade, eu também terminei o meu estágio nessa empresa e me vi sem trabalho, né? Sem nada. E naquele momento que me foi ofertado, o que tinha naquele momento era trabalhar dentro de uma escola. E aí eu trabalhei por um tempo numa escola. E aí eu não queria mais área organizacional. Porque eu tinha me decepcionado com algumas questões de liderança, comportamento organizacional, né? A forma como era feito a hierarquia dentro de uma empresa, acabei me decepcionando por um tempo. E aí eu fui trabalhar em outras áreas. Então eu trabalhei na área escolar, depois eu fui para o SESI, onde a gente fazia grupos de emagrecimento, fazia treinamento para as empresas e tudo mais. E aí eu voltei a gostar da área organizacional. Só que aí eu já tinha o meu consultório, porque, querendo ou não, né, o psicólogo, a primeira coisa, assim, não tenho trabalho, o que eu vou fazer? Abrir um consultório, né? Hoje não sei se é o caminho melhor, né? Eu falo já, pra quem tá assistindo, não sei se é o melhor caminho, mas naquele momento foi isso que eu fiz. Abri um consultório e, paralelo, eu trabalhava com o SESI, então eu tinha consultório e SESI ao mesmo tempo, as duas coisas. O consultório não ia bem, né? Nós estamos falando de 15 anos atrás, nós não estamos falando de hoje, estamos falando de 15 anos atrás. Então, ele não ia bem. E aí, eu trabalhei no SESI por muitos anos, dando treinamento dentro das empresas. Então, treinamentos de CIPAT, às vezes um treinamento de liderança, um pouco mais específico, treinamentos para qualidade. Então, ia voltando para isso. E até que eu fui dar aula, então, para jovem aprendiz, que também é da área industrial, comércio, então eu aprendi muitas coisas do trabalho. Mas o que me deu o start mesmo, assim, de dizer, não, eu vou fazer um trabalho diferenciado, foi há uns 6 anos atrás, em que eu fiz uma imersão em marketing para psicólogos, e que aí eu vi que realmente era o que eu queria na minha vida, trabalhar com organizações. Eu gosto das organizações, né? As organizações me trazem um certo entusiasmo, assim. E aí, então, eu saí de todas as empresas CLTs que eu tinha, então eu trabalhava para 2 empresas mais o meu consultório. Daí eu saí dessas empresas e fiquei só com o meu consultório e abri a minha empresa, chamada Sabor das Emoções. Porque eu acredito que cada uma das emoções tem um sabor, né? Seja ela amargo ou doce, mas tem. E aí eu comecei a dar treinamento para empresas, dentro das empresas, um pouco parecido com aquilo que eu fazia com o SESI, um pouco que eu fazia no Senac. Eu peguei um pouco de toda essa vivência, essa bagagem, e comecei a trabalhar dentro das empresas. E aí eu fui cada vez mais me especializando, né, em proteger esse colaborador dentro da sua própria empresa, que as empresas hoje, com a pandemia, todo mundo acabou vendo isso,
que a saúde mental ficou bem abalada, né? Porque, não trabalha mais, trabalha, não, fica no home office, volta. Agora você fica 2 dias em casa, agora você volta a trabalhar. Então as pessoas ficaram muito abaladas em relação a isso e a gente viu. Então eu cada vez mais me especializei em ajudar esse colaborador a manter uma saúde mental dentro das empresas e ajudar as empresas a criar e promover saúde mental dentro da própria empresa, que esse colaborador não precise se afastar para ter saúde mental, mas que ele adquira saúde mental dentro da empresa. Então, hoje eu me divido essas duas coisas. Eu trabalho com treinamento e palestras e outras, né, personalizadas. E eu tenho meu consultório, hoje eu atendo só adultos, né? Então, e casais, às vezes a gente acaba entrando em casais. E a maioria dos meus clientes hoje é o empreendedor, ou o dono de empresa, o gerente, ou acaba vindo desse ramo, né? E eu acabo lidando bem certo. A maioria dos meus trabalhos são o quanto o trabalho interfere na nossa vida. Né? Ou o quanto eu não tô conseguindo achar a minha área de trabalho, tô me sentindo perdida. Então, é bem voltado mesmo para trabalho. Então, acabo trazendo isso bem pro meu foco de trabalho. Então, consultório e organização tem os meus corações. Não tem como dizer, qual você gosta mais? Gosto dos dois. Muito, muito legal. E Elisane, nessa tua história, que tá até para os psicos que estão ouvindo a gente, assistindo, nós falávamos agora que o quão é difícil, às vezes, as transições dentro da nossa carreira. E quando a gente sai, até já falei isso em outros pods, quando a gente sai da faculdade, a gente vai abraçando tudo, né? Vai abraçando, porque é o que dá, né? Eu brinco, quem não é herdeiro, a gente vai abraçando tudo, porque uma que a gente precisa de experiência, e a outra é porque a gente precisa sobreviver também financeiramente. E todo mundo tá buscando seu lugarzinho ali ao sol, né? E você também, né? Nós brincamos, né? A gente demorou pra fazer essa transição, né? Eu também comecei dentro de uma empresa. E depois, né? O meu coração é clínica, eu amo, né? Eu tô aqui, eu amo tá fazendo podcast também, que eu acho que isso acaba circulando assuntos sobre a saúde. Quanto mais informação, melhor. Porque o povo... eu trouxe, que nem a Sabrina, a gente falou sobre avaliação, muita gente assim, meu Deus, já que não sabia que tinha, né, a parte da Nath com a sexologia e tal. Então, são coisas que a gente acaba compartilhando. Mas voltando, essa transição de descobrir aquilo que ama, como é que você lidou, pra gente passar pro pessoal, você como pessoa em si, essa transição, como é que você fez e os medos e tudo mais, que momento que talvez você tinha certeza, assim, Elisane? Ou foi sem certeza mesmo? Eu digo que foi muitas vezes sem certeza, né? A terapia me ajudou muito, e aí eu sempre falo pros meus clientes, né? A terapia me fez ser uma outra pessoa, uma outra visão. A minha terapeuta me ajudou muito a enxergar que eu tinha potencial para desmamar da empresa onde eu trabalhava, de parar de ser CLT para ser empreendedora, né? E que eu conseguiria me manter, que eu não ia morrer de fome, né? Então, muitas sessões, eu fiquei muitas sessões, eu acho que deve ter ficado uns 3 anos só falando sobre isso e o quanto era difícil para mim abrir mão, né, de uma empresa, porque eu tinha realmente medo. Porque no final do mês, no CLT, ele tem né, por mais que seja pequenininho, o pagamento dele tá ali e nós não, né? Nós não temos isso. Então, se tiver cliente, legal, mas se não tiver cliente, né? A pandemia, né? No treinamento, eu tive, no ano da pandemia, 2 anos seguidos, eu tive 0 treinamentos. 0. Né? Não tinha como entrar dentro de uma empresa, as tecnologias ainda não estavam tão avançadas como elas estão hoje, então não tinha o que fazer. E aí, então, sempre dava aquele medo de dizer, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer e tal, né? Até que um dia eu defini uma data. Então, eu defini uma data e eu disse, agora vai. Essa data aqui é a data que eu vou pedir a conta. E a gente sempre quer ganhar a conta, né? Pra ganhar os direitos, pra não sei o que, Eu falei, não, eu vou ter que... Porque nunca vou ganhar a conta. Eu sei que não. Tipo, eles não vão me dar a conta porque não tem o porquê dar conta, né? Eles não vão fazer um acordo. Então, eu vou ter que pedir a conta. Eu ponho uma data pra dizer, não, agora eu preciso. E uma coisa que me ajudou muito, e eu também trabalho muito com os meus clientes, isso tenha uma reserva financeira para o seu negócio. Então, assim, eu digo que é o terceiro caixa, não é nem o segundo, é o terceiro caixa, que é o caixa da empresa. Então, uma coisa que eu aprendi em terapia e que eu conto para os meus clientes, assim, ó. Então, você tenha pelo menos 5 meses de aluguel.
Dá assim, hoje eu tenho uma sala alugada, então eu tenho lá 5 meses reservado desse aluguel, mais as minhas despesas fixas, todas. Esse valor está lá naquela conta, para que se um dia eu passar por alguma situação perigosa, eu tenho isso que me dá um pouco de sossego. Assim, porque eu sou uma pessoa bem neurada, né? Tenho uma neura com o dinheiro, que vai faltar sempre. Então, isso me ajudou muito a entender. E aí, quando eu tinha isso, era um trabalho de terapia. Então, quando eu tivesse essa quantidade de dinheiro, eu poderia sair do CLT. Então, tinha uma data para eu fazer esse valor e tal. Era uma tarefa de terapia, inclusive. E aí, eu pedi a conta. Mas como eu conto também para os meus clientes, é assim, ó. Nem tudo é bonito. Você pede a conta, mas aí vem uma coisa que é interessante. Você pede a conta, mas eles te oferecem uma coisa muito melhor. Então, um pouquinho antes de eu pedir a conta, umas 2 semanas antes, porque as pessoas não sabiam que eu ia pedir a conta. E aí, então, o que aconteceu? 2 semanas antes, eles me ofereceram uma vaga de supervisão para viajar o estado de Santa Catarina inteiro. Ganhando assim, eu brinco com os clientes hoje, que se a gente colocar em valor, deveria ser um valor do tipo assim, 3, 4 vezes do que eu recebo em consultório hoje. Tranquilo. Era fácil aceitar, sabe? Tipo, quando você diz, não, tá tudo certo. Eu gosto de viajar. Era um trabalho que eu ia atender empresas, como eu atendia antigamente. Nossa, era um trabalho maravilhoso. Né? Ganhando um salário muito bom. Na época eu não tinha filhos, então tava tudo certo. E aí eu tinha que dizer não. Porque 2 semanas pra frente, eu ia pedir a conta. Eu ia pedir a conta 2 semanas pra frente. E aí, então, beleza. E aí, quando eu pedi a conta... a pessoa me olhou e falou, mas tem certeza? Eu queria que você assumisse o cargo tal, da pessoa tal, porque a gente vai mandar essa pessoa embora. Aí veio a segunda proposta. Eu falei, não, não vai dar. E então, assim, eu sempre brinco com os clientes, né? Quando a gente tem uma decisão tomada, parece que vem tudo contra, todas as ondas vêm contra, né? Pra dizer, você tem certeza do que você tá fazendo na tua vida? Naquele momento eu não tinha certeza, mas eu só fui realmente com aquilo que eu tinha já me planejado por mais de 2, 3 anos aí que eu tinha me planejado. Então eu fui com essa certeza. Foi muito difícil, muito difícil. Tô contando isso de um jeito leve e legal, mas foi muito difícil. E aí tem que ter sempre alguém para te apoiar. Então eu tinha o meu marido ali que me apoiava sempre, né? Ele me apoia até hoje e ele sempre diz, vai ser empreendedora, vai fazer tuas coisas, vai. Então ele sempre me empurrou muito. E aí eu fui muito nesse lugar, assim, de impulsionada também, né? Então, mas não foi fácil. Não foi fácil. Mas legal, né? Dizendo que você... uma das suas falas é de que você estava em psicoterapia ali, firme, porque você não era uma decisão que você tomou de uma hora para outra. E isso é muito curioso, porque muitas pessoas às vezes veem, né, dentro do consultório, às vezes são decisões, é um divórcio, é saída da empresa, mudança de cidade, e não tem como, porque são decisões, mudanças muito, né, difíceis, complexas, às vezes de decidir do dia pra noite, porque veja, se você não tivesse decidido ali muito certinho, já teria... já tinha quebrado aquilo ali. E, né, às vezes olhar, porque você tinha uma paixão muito grande, e deu tudo certo, né, mas antes disso, você já tinha se certificado de todas não, né? Nas variáveis que tinha ali ao seu redor. E para você conseguir sair. Muito bem. E aí, né, a gente fala, né? Ninguém conta com as outras variáveis. Então, assim, naquele ano eu tive que trocar de consultório, eles me pediram um consultório de volta, aí você já tem que procurar um outro consultório, né? Então, muitas coisas aconteceram naquele momento, assim. Então, você tá previsto por uma situação. E aí vem outra situação, aquilo arrebenta com você. Né? Então, muitas coisas acontecem nesse curto espaço de tempo. Eu sempre falo que o planejamento para uma tomada de decisão é muito importante. Né? Então, não é só a paixão de dizer, eu tô indo, né? Mas indo como, né? Como você tá indo, de que forma tá indo. E eu falo, vai ser sempre difícil você sair do CLT para você empreender. E para empreender, tem que gostar do frio na barriga. Tem que gostar. Tem que gostar do frio na barriga, tem que gostar, tem que ter um pouco dessa coisa, porque vai dar muito embrulho, vai dar muito choro, vai dar muita raiva, todas as emoções vão aflorar de um jeito que você nunca imaginou. Né? Você achar que, tipo, não, agora eu vou ter que mandar meu currículo de novo para uma empresa e vou ter que voltar a trabalhar numa empresa.
Então, e nesse tempo que eu tô só empreendendo, que eu tô só com o consultório e com a minha empresa, só não, né? Bastante coisa. Bastante coisa. Nesse momento, eu já recebi muitas propostas de empresas para voltar, né? Então, eu sempre falei não. Eu ainda continuo dizendo não, né? Mas não é fácil, tá? Não é fácil. Às vezes, porque o empreender, né, a criatividade de você estar ali, porque uma coisa é você, né, eu sou paga para fazer isso aqui, claro, né, eu preciso me dedicar em qualquer ambiente, mas uma coisa de empreender é porque você acaba fazendo a tua questão financeira. Sim. Né? Naquele mês, se você for tirar férias, sim, você não vai receber naquele mês. Então tem essa parte que pega, né? Pega bastante. Mas, né, eu brinco que o pessoal fala, ou que nem hoje é segunda-feira, né? Muitas pessoas não gostam da segunda-feira. E eu falo assim, se a gente já domingo, né? Eu brinco que tem a síndrome do domingo à noite ali. Vai dando aquele embrulho, mas aquele embrulho ruim, aquele cansaço, aquele peso. Opa! É um olhar que a gente precisa ter para o nosso trabalho, né? De como é que tá esse meu trabalho que eu só amo a sexta-feira e a segunda eu já me retorço para poder ir, né? Já atendi cliente que assim, já que eu vou almoçar, daí eu vou voltando, já vai me dando aquele mal-estar. Ou de manhã já acorda com aquele mal-estar. Então, alguma coisa não tá legal. A gente fala da síndrome do domingo à noite mesmo, né? Que antigamente era a síndrome do Fantástico, aquela musiquinha causava pânico em algumas pessoas. E é isso, se eu passo por isso, eu preciso começar a enxergar o que me faz passar por isso. Então, segunda-feira é o pior dia da semana, né? Que as pessoas falam, você não tá no lugar certo, coisas nesse sentido. O que é a segunda-feira para você? O que é a terça, a quarta? O que o trabalho representa para você? Né? Porque a palavra trabalho vem dessa coisa de fazer um esforço muito grande. Né? Quando a gente pensa em trabalho, não no significado da palavra, mas o que a gente faz com o trabalho não deveria exigir tanto esforço, né? Deveria ser uma coisa em que eu me agradasse, né? Claro que vai ter a sua parte ruim, vai ter a sua parte boa, porque todo trabalho tem, o seu tem, o meu tem, né? Todos os trabalhos vão ter, mas eu preciso pensar o que então me faz ter esse arrepio no domingo. E algumas pessoas nem percebem esse arrepio. Pode ser uma crise de labirintite, pode ser uma pressão alta, pode ser ali uma crise de pânico, que a pessoa não sabe nem de onde veio. Ela fala, não, mas tá tudo bem. Não, mas tá tudo bem. Mas você já tá projetando a segunda-feira, você já tá projetando a terça. Começa a arrumar as coisas, começa a organizar as coisas pra semana e já vai dando aquele mal-estar. Vai dando aquele mal-estar, isso mesmo. Então, essa é a síndrome do domingo à noite, né? Então, eu preciso visualizar o que tá difícil eu lidar. Porque às vezes não é o trabalho. Às vezes é o horário de trabalho. Às vezes é a condição física que eu me coloquei nesse trabalho. Às vezes é o meu deslocamento. Né? O que é? Às vezes não é o trabalho. Sim. O que você diria, então, Elisane, né? Vamos pensar, tem alguém ali nos ouvindo, nos assistindo, que tá pensando, talvez, assim, eu acho que tá muito ruim meu trabalho, né? No geral, por muito tempo. Como é que essa pessoa, ela tem certeza que pede a conta, que vai buscar outra pessoa? Como é que você enxerga essa parte, Elisane? Primeiro, você nunca vai ter certeza, ponto, né? Termina aí. Na verdade, assim, o que acontece? Você precisa avaliar. Então, como é que a gente avalia se realmente o meu trabalho não está dando mais certo? Né? Eu começo a avaliar. Então, assim, no último mês, eu recebi meu pagamento. Beleza. Eu recebi lá um valor X. Quanto eu paguei só em medicação? Para dor de cabeça, dor na coluna, dor de estômago, aqueles Epocler para depois do almoço, né? Então, assim, tudo porque está tudo voltado, relacionado ao meu trabalho, né? O quanto esse mês eu fui produtivo? O presenteísmo mesmo, né? Nós temos um termo que é presenteísmo. O quanto a pessoa está presente no ambiente de trabalho. Porque eu posso estar aqui, mas não estar presente. Então, eu preciso saber. Então, minha autoavaliação. Como é que tá a minha produtividade? Será que eu posso mais? Né? Será que eu, Elisane, estou realmente fazendo mais? Isso é importante. Então, a gente vai olhar isso, né? Então, o quanto eu gastei em medicação, o quanto eu estou presente, porque às vezes a pessoa está lá trabalhando 8 horas, mas de verdade ela produziu 2. Né? Outra coisa que eu vou olhar, esse trabalho ele é infeliz, mas em algum momento ele já foi feliz?
Assim como relacionamento, quando a gente quer separar, né? Ah, mas agora tá ruim, tá ruim, tá ruim. Mas um dia você casou com essa pessoa, você tá namorando com essa pessoa. Você veio pra cá por algum motivo. Isso, então você tinha coisas que você gostava, né? Eu sempre falo que trabalho e casamento pra mim é a mesma coisa. Sim. É a mesma relação. Pra mim não tem muita diferença, é a mesma coisa. Porque você escolheu ir até lá, né? Dificilmente uma empresa vai atrás de você. Algumas agora, nesse momento... Estão indo, né? Agora estão indo, isso. Mas eu digo assim, você também tem a oportunidade e uma escolha de dizer, não quero trabalhar nessa empresa. Sim. Né? Então, por algum motivo, você escolheu ir até essa empresa. Bom, se você escolheu ir até essa empresa, então existiam coisas boas. O que aconteceu no período que você está trabalhando que fez ela ficar ruim? Porque no começo ela era boa. Será que você não soube avaliar direito? Será que, né, você criou uma expectativa muito alta e essa empresa não conseguiu suprir a expectativa sua? Como é que é? Então, eu preciso avaliar também, porque daí não é só falar do que, eu vou pedir a conta. E veja, gente, uma coisa importante é a gente pensar, não tome uma decisão precipitada. Para quem esperou 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, nós estamos em São Bento do Sul, uma cidade onde as pessoas ficam muitos anos trabalhando. Uma pessoa que esperou 20 anos para pedir a conta, ela não vai chegar hoje e dizer, não, tô indo embora. Você pode esperar mais 5 dias, mais uma semana, mais 2 semanas. E às vezes, né, Elisane, às vezes não é o seu trabalho. Não. Porque quando a gente tá mal, né? Então, muitas vezes, tô mal em casa, ou às vezes até algum problema de saúde, ou tô preocupada com alguma outra demanda na minha vida pessoal em si, a gente tende, né? Se eu tô na parte ruim ali, né? Eu brinco na montanha russa da vida, parece que eu só enxergo a coisa ruim. E muitas vezes não, é só porque eu já chego estressado no meu ambiente de trabalho. Eu já chego ansioso, eu já chego... Então, assim, como é que você vai enxergar de outra forma aquele ambiente? Como é que você vai enxergar? Então, voltamos para o autoconhecimento, voltamos, né? A psicoterapia, vamos puxar aqui para... Porque senão, se você não se conhecer, não olhar para a sua... Né, onde que tá essas feridas? O que eu posso fazer com essas feridas? Porque, assim, pode ser realmente o trabalho, mas de não... tomar essa decisão precipitada, né? Então, né? Vai olhar para si de verdade, vai parar, pensar e respirar e depois decide se pede a conta ou não. E também tem algumas outras situações, né? Você falou sobre, não, às vezes não é o trabalho. A gente lê muita coisa, né? Eu leio muitas coisas em relação à empresa, né? E aí tem muitos artigos falando sobre empresa tóxica, né? A gente não gosta dessa terminologia, mas né? Hoje a escrita é assim, então empresa tóxica. E aí esses dias eu me deparei com uma reportagem que falava assim, beleza, tua empresa é tóxica, mas a empresa é feita por colaboradores. Ah, você é um colaborador. E se você for o colaborador tóxico? Ai. Essa pegou. Né? Então, assim. E se você é construída por isso. E se você é a pessoa. Então, essa autopercepção, essa autoanálise é importante. Porque se eu chego todo dia bufando, eu não cumprimento ninguém. Né? Eu sempre tô de mau humor, cara virada, eu nunca sou proativa, eu nunca tenho iniciativa, eu não sou a pessoa que troca o galão de água, sempre nunca é a minha vez, né? Eu sempre sou o sarno que fica enchendo o saco por causa do ar-condicionado. Que não faz café. Que não faz café, isso mesmo. As pessoas vão começar a olhar pra mim e pensar, poxa, o que a Elisane tá fazendo aqui? Né? Então, às vezes eu também posso contaminar o meu ambiente de trabalho, né? Eu também tenho que ter esse olhar. Então, é eu comigo mesmo, claro, importante a gente saber se a gente gosta do que faz, saber se aquilo que a gente tá fazendo faz sentido, importante. Mas eu com os outros também, porque uma empresa é feita por pessoas, grupo de pessoas, né? E os outros comigo. Né? Então, é importante que a gente olhe esses três aspectos, né? Então, às vezes eu também faço muita coisa e o meu grupo não faz por mim. E o contrário também pode acontecer. Eu posso não fazer nada para esse grupo tentar me excluir. E eu vejo, né, trabalho, né, que a gente já vai falar sobre treinamento, mas eu acredito muito, né, Elisane, você é da mesma abordagem que eu, e que se existe, né, se existe esse treinamento, se existe uma pequena mudança e algumas pessoas compram, né, principalmente a direção, né, quando vem, é muito mais fácil essa transformação de poxa, eu vi o comportamento do outro, e aí vai se alastrando né, comportamentos mais saudáveis, né, a gente vê hoje, eu fico muito feliz, até uma das perguntas que cadê aqui?
se hoje, que casa vem bem a calhar com o que a gente tá falando aqui. Se você acredita, Elisane, que hoje realmente existe um movimento maior de saúde mental nas empresas, ou é uma modinha, né? Faz aqui faz de conta. Que você acha? Com as empresas com quem eu trabalho, né? Então, existe sim um movimento para trabalhar saúde mental, mas ainda nós temos ações que são terceirizações. Então, nós não temos ainda, eu vou explicar isso assim. Nós temos ações dentro das empresas, mas são apenas ações. E muitas vezes essa ação sozinha não faz uma grande transformação. Então, se nós queremos pensar em saúde mental dentro da empresa, nós vamos precisar ter programas de saúde mental e não ações. O que são essas ações, Elisane? Uma palestra do Setembro Amarelo. Não é que eu estou dizendo que ela não vai funcionar. Ela vai funcionar. Mas pode ser que naquele dia que eu vá assistir, eu nunca tive um pensamento suicida, eu nunca tive um familiar, nunca nem peguei essa situação. Eu assisti a palestra, ok, só que 6 meses depois eu estou em depressão. Eu não vou lembrar daquela palestra que eu assisti. Porque eu tô em depressão, né? Já tô deprimido, já tô numa outra situação, eu não vou lembrar daquela palestra. Porque aquela palestra não tá vinculado a uma estratégia da empresa. Não tem uma ação concreta, uma prática contínua. Então, sim, as empresas hoje estão olhando, mas ainda há uma terceirização desse trabalho. Então, eu mando para algum lugar. Então, eu cheguei lá no ambulatório, depende da empresa, tem ambulatório. Então, eu mandei, o colaborador tá tendo uma crise de ansiedade, mandei pro ambulatório. O que a enfermeira vai fazer? A enfermeira vai mandar para o psicólogo. Onde é que o psicólogo tá? Fora da empresa. Então, ele terceiriza. Né? Então, eu terceirizo essa responsabilidade. Então, a empresa ainda não enxergou que a cultura dela, a liderança dela, influencia a nossa saúde mental. Agora, eu vou trazer um dado para você. Um dado recente, em 2019, foi feita uma pesquisa. Não é brasileira, a maioria das pesquisas não são feitas no Brasil. Uma australiana entrevistou mais de 3 mil colaboradores e essa pesquisa mostra que o líder ele impacta mais do que o próprio psicólogo. O líder impacta mais do que nós já temos uma formação em comportamento. Então, você imagina que essa liderança que não conhece saúde mental, né? Não tem, porque, vamos falar a verdade, quem é que vai ter um treinamento de saúde mental para liderança? Nós ainda não temos, precisamos ter. Né? É onde eu estou lutando. Então, assim, nós temos que entender que ainda há uma terceirização. Então, o colaborador está passando mal. Como é que a empresa enxerga? E aí eu questiono as empresas, do tipo, se você olhar para o colaborador tendo uma crise de ansiedade e falar, isso aí é bobagem, sai de tarde, fica na tua casa, né? Então, se der ações do tipo, nada a ver isso aí, todo mundo tem problemas, frases que eu escuto, né? Todo mundo tá passando por pressão. Você é só mais um. Quando você veio pra cá, você sabia que você ia trabalhar com metas? Por que você tá agora estressado? Né? Então, assim, isso não é cultura de saúde mental. Cultura de saúde mental é abraçar e entender que as pessoas têm suas dificuldades. Ponto. E não é terceirizar também. Elisane, então quer dizer que não funciona? Não, funciona. Já é melhor do que quando eu comecei há 15 anos atrás. 15 anos atrás, né? Então, assim, nem existia um ambulatório. Não até existia, mas, assim, muito pouco. O colaborador chegava onde? Lá no RH. Né, desabafar. Então, ele via em nós uma pessoa legal e ele desabafava lá com a gente. Então, não tinha nem encaminhar para um psicólogo, encaminhar para uma questão. Nós não tínhamos nem essa terceirização. E aí, de falar sobre saúde mental, nós nem falávamos sobre saúde mental. Né? Você vê, eu tô formada aí há quase 8 anos. E já é uma grande diferença. Porque quando eu entrei... Claro, eu tive sorte de entrar numa empresa que já tinha esse olhar... Se preocupava, né? Porque pra contratar, já começa por aí, né? Pra contratar um psicólogo, a empresa já tem que estar pensando nisso. Porque senão... Nós não éramos contratados, era muito mais difícil. Ou contratava o psicólogo justamente para outras organizacional, tarefas, né? O RH, né? Meio às vezes um desvio até de função e acabava. Eu percebo, sim, claro que é difícil. Eu acho que a gente ainda precisa avançar muito, principalmente na questão de como lidar com esse estresse, ainda com os gritos, ainda de manejo, né? Você vê a ansiedade tá por aí. Então, você vê um colaborador ali
tendo uma crise de ansiedade. Muitos não sabem o que fazer, muitos não sabem como lidar. E essa percepção de como que tá esse colaborador, inclusive até da própria mudança, né? Quando vamos fazer uma mudança hoje, a gente percebe, vamos fazer qualquer mudança e a gente quer que aconteça, muitas vezes vem goela abaixo e você quer que o colaborador continue motivado e vamos lá. E assim, se a gente for olhar para nós, né? Nós, frente a qualquer mudança, o ser humano, frente a qualquer mudança, é muito desconfortável. Porque, né, nosso cérebro não gosta muito de ele quer ficar quietinho ali, seguro. Então, se nós não olharmos para esse outro ser humano com essa empatia de que a Elisane sente diferente. A Elisane, ela é assim, né? Nós contratamos a Elisane, a gente precisa entender esse outro lado dela também, da forma como... Então, mudamos, mas ainda, na minha opinião, ainda falta bastante. Mas isso para todos nós, acho que não só para as organizações, né? A gente fala como os pais, né? Professores, quem mais, né? A empresa, geral, a sociedade, né? Em geral. É que a gente sempre fala o seguinte entre as empresas. Para nós, quando a gente fala de saúde mental do trabalho, não importa se o colaborador chegou com algum problema, né? Então, se ele é uma pessoa que já tem um diagnóstico, ansiedade, já tem depressão, para nós não importa se ele chegou ou se ele adquiriu isso dentro da empresa. Nós temos que lidar da mesma forma. Isso mesmo. Né? Nós não podemos nos isentar da responsabilidade em trabalhar com isso. E aí não adianta a gente pegar uma cultura lá de trás, uma cultura lá atrás, e querer colocar essa cultura agora. Ah, mas antigamente as pessoas trabalhavam muito mais do que elas trabalham hoje, mas hoje elas estão mentalmente muito mais cansadas. Né? Então hoje elas estão com muito mais problemas. Existe, tem uma pessoa estudando muito sobre isso no Brasil e ela fala assim, você imagina antigamente quando falaram, a gente agora vai ter IPI na empresa, né? Que é aqueles protetor auricular, óculos, né? Bota e tal. Alguém que falou aquilo falou, capaz que vão colocar isso aí dentro das empresas, né? Capaz, a IPI, né? Da onde, né? Imagina. E aí ela falou, é a mesma coisa que tá acontecendo agora, que a gente vai ter que criar os IPIs de saúde mental dentro das empresas. Olha que e cada empresa vai ter o seu IPI. Então, uma empresa indústria vai ter um tipo de IPI, o comércio vai ter outro, porque cada empresa vai ter a sua situação. Né? Cada trabalho é um tipo de estresse. Então, é importante que a gente olhe para isso, né? Então, lá atrás, todo mundo dizia, meu Deus, né? Vamos ter que colocar agora IPI e tal, né? Que absurdo! Né? E a mesma coisa que aconteceu tá acontecendo agora. Então, nós vamos falar saúde mental. Ah, mas não, a gente não vai falar, porque daí se a gente falar sobre suicídio, é que as pessoas vão começar a se matar. Não! Né? Nós temos que entender que existe uma outra cultura. Quer dizer, então, se a gente falar de câncer, as pessoas vão ter câncer? Não! Né? Nós precisamos falar sobre saúde mental. Né? A gente não quer falar de doença mental, a gente quer falar de saúde. Uma prevenção para que as pessoas comecem a olhar de formas diferentes. Mas e o que acontece? Você também dá palestra em empresa, você sabe do que eu vou dizer. Muitas vezes a gente dá uma palestra na empresa e aí no final a pessoa fala, eu adorei muito a tua palestra, gostei muito, mas eu queria que meu líder estivesse aqui. Já ouviu isso? Acontece. Já ouviu isso? Aquela fulana não estava aqui para ouvir isso aí. O pessoal do RH devia estar aqui. O diretor tá. Né? Então, muitas vezes, o que a gente percebe? O colaborador até tem essa informação, que é a última parte, né? Se a gente for ver a última parte da organização. Mas o líder dele não foi, o RH não foi, né? O dono da empresa não foi, mas o colaborador foi. Né? Então, assim, isso é importante que a gente fale. Quando a gente fala de saúde, nós temos que falar que todo mundo vai passar. Não é tipo o meu chefe olhando, tipo, vai fazer terapia. Ai, meu Deus do céu, tá saindo fazer terapia. Né? Então, a gente vê o comportamento, a atitude, né? Então, são coisas que a gente precisa enxergar que não é que as empresas estão fazendo, mas elas ainda terceirizam essa responsabilidade. O que nós precisamos entender é que a saúde mental do trabalho precisa estar dentro de políticas e práticas, não ação isolada. Isso mesmo. E eu vejo, Elisane, né? Porque, assim, a gente já conversou até sobre isso, mas até no treinamento que a gente fez e tudo mais, se a direção não abraça muitas vezes esse programa, se a empresa não abraça, né, se a liderança não a abraça, assim, fica muito difícil da gente promover saúde justamente por isso. Porque o fulano vai lá dizer que vai na psicoterapia ou que tá com uma crise de ansiedade, é o olhar torto,
torto, né? Eu brinco, né? Ai, é mimimi. Então, assim, não é mimimi. E quantos que aí passam, ou tem na própria pele, né? Já recebi vários clientes que assim, ai, Jaque, eu nem acreditava nisso aí. Eu também. Quase que eu digo assim, viu, ó, pegou no corpo ali em si. Não que eu vou dizer bem feito, da gente, mas não era bem isso. Não era bem isso. Mas, ai, nunca tive isso. Ou a pessoa, ela diz que é mimimi, mas aí você conversa um pouquinho com ela, a pessoa ela tem ansiedade e nem sabe, porque é confundido muitas vezes esse sintoma. Então ele precisa abraçar tudo, porque senão né, esse líder acaba ferrando ali com a saúde mental. A pessoa. Porque assim, deixa eu te perguntar também, porque a gente vê, principalmente talvez em São Bento, eu não sei, você que atende até outras regiões assim, a gente vê... porque nós somos fruto de uma história, por mais que a gente venha se atualizando, mas tem, né, a cultura, tem as suas crenças. E tem muitos líderes que já têm uma certa idade, que ainda acha que é a base do grito, que é a base... Nossa, eu já ouvi tanta coisa, assim, que tem que ter o chicotinho, tem que, né, umas barbaridades, umas coisas assim. Como é que, né, a empresa vem, Elisane, tem que fazer um treinamento. Como é que é esse desafio? Você fala que o desafio dá aquele frio na barriga, né? Lembra? Tem que ter gostado do frio na barriga, né? Porque tem uma situação, né? Até contei esse dia pra uma pessoa que eu fui numa empresa e aí era só masculino, né? E eu. Vários masculinos e eu. E aí começaram a falar bem isso, assim, tipo... saúde mental, mas daí pra quê? E não sei o quê e tal. E aí, tipo, era uma dessas ações que precisariam fazer, né? Então, precisa fazer por vários motivos. Existem CIPAT, existem, né, Janeiro Branco, Outubro Rosa, Novembro Azul, enfim, essas cores que eles acabam fazendo. Mas eu via a não vontade de fazer, mas a necessidade de ter que fazer, sabe? E aí eu cheguei em casa com dor de cabeça, enjoada, assim, tipo, fiquei muito chateada porque eu me senti menosprezada. E aí eu sempre lembro que se eu fui chamada para uma empresa, eu tenho que fazer um trabalho lá. Essa era uma empresa que nunca tinha visto um trabalho desse. Então, eu escutei que eles nunca viram um psicólogo lá dentro. Então, eu falei, entendi, né? Existe todo um porquê, né? Isso explica muita coisa, E aí, dá aquele medo, assim, do tipo, vou preparar um material, mas será que eu vou ser julgada no final? Será que eu vou ser criticada? Será que depois, né? Como é que isso vai ser? Mas aí, eu sempre falo que eu preparo o meu material em cima do meu coração, assim, aquilo que eu acredito que as pessoas deveriam receber. E aí foi tão legal, porque no final, claro, essas pessoas não assistiram a palestra, como sempre, elas não assistem. Mas aí todo mundo falando dessa palestra, eu recebi um e-mail dessa pessoa que fez a reunião inicial e falou, nossa, eu nunca imaginei que seria dessa forma. Né? Então isso foi muito legal, né? Isso foi muito legal, porque assim, a gente também tem que olhar para isso, né? A mesma coisa que a gente fala na clínica, né, para os nossos clientes, assim, ó, se você não tiver confortável com o nosso, né, tipo, chegou em mim, chegou na Jaque, nós não somos a terapeuta ideal, procure outro terapeuta, procure outro psicólogo. É a mesma coisa na empresa, às vezes você fez um treinamento com fulano de tal e não foi bom pro colaborador. Por quê? Não é porque o cara não era bom, a pessoa não era boa. É porque às vezes não deu liga ali, não teve empatia. Mas contratar outra pessoa, quem sabe faça uma diferença. Então, às vezes a gente tem que circular em vários profissionais para ver, né? Não adianta a gente já pegar o prejuízo, assim, não vou contratar porque eu não quero, porque ela vai falar umas besteiras, porque eu não quero isso, né? Então, isso tem isso também, né? Eu recebo muitos pedidos que às vezes eu penso, e é um pedido torto. Assim como a gente recebe no consultório, é um pedido torto. Então, quer muitas coisas, mas no final não se quer nada, né? Isso é sempre assim, né? A gente é porque é sistêmica, né? A gente já tá sempre muito ligada nisso. Então, o pedido, ele é paradoxal, né? Então, todo pedido é paradoxal. Seja ele na clínica, seja ele na organização, ele é paradoxal, né? O que é, né? Pra quem tá nos assistindo, o paradoxo, né? Eu tenho aqui um armário com livros, né? Jaque, tira todos os livros e limpa pra mim esse armário. Mas no fundo eu tô dizendo pra Jaque, não tire nada do lugar. O que eu quero de verdade é que ela limpe, mas não tire nada do lugar. Eu quero muito que ela limpe, mas não quero que ela tire nada do lugar. E a empresa também quer isso. Eu quero e não quero. Paradoxo, né? Então, a empresa também tem os pedidos paradoxais. Que são engraçados às vezes, né? É muito legal, Elisane, esse assunto, porque assim,
já atendi muitas pessoas, então eu imagino que para os treinamentos, e acredito que para outros profissionais também. Da pessoa chegar assim, fui em tal psicóloga, ou, né, treinamento. Então, gente, às vezes a energia não bate. Não bate. Às vezes não dá certo e tá tudo bem, né? Eu sei que você faz também, eu gosto de fazer dentro do consultório uma primeira conversa, né? Dentro da nossa abordagem a gente chama de primeiro telefonema, mas agora não é mais primeiro telefonema, porque a gente... mas a pessoa vem sem compromisso nenhum, justamente para assim, gostou do jeito da Elisane, gostou do jeito da Jaque? Porque assim, a nossa saúde mental, ela não pode ser deixada de lado por causa do profissional. Não. Por isso que tem tantos profissionais de tantas abordagens, de tantas especialidades, acho que a gente precisa desde treinamento, desde a psicoterapia, então não fique no primeiro. Tem muita gente que fala assim, já que eu fui lá, mas daí, gente, vai em outro, não fique sem, porque a saúde mental nós precisamos. Sim. Não dá para se deixar de lado. E o treinamento também, às vezes aí, como esse pedido é paradoxal, às vezes a empresa contrata um treinamento muito bom, mas os colaboradores não estão preparados para aquele treinamento, né? E o contrário também, às vezes o próprio colaborador está preparado para muita coisa e aí recebe pouco e aí vai dar, né, essa disfunção, vai dar um problema aí, vai ficar disfuncional. Então a gente tem que tomar cuidado também com o que a gente pede. Eu particularmente gosto de começar com uma palestra, depois vamos para um workshop, sabe? Crescendo mesmo. Fazer uma crescente. Então, assim, as pessoas vão entendendo o caminho, né? Não começar já com treinamento lá, com 12 horas, 14 horas, né? Não, vamos começar com uma coisa básica, palestra. Vamos fazer uma palestra. E é legal, né, Elisane? Eu falei que eu já fiz treinamento com a Elisane e fiz mesmo quando eu estava na empresa. E é legal porque quando você faz treinamento, você está lidando com várias pessoas. Sim. E são várias pessoas que têm níveis de conhecimento sobre o nosso assunto, digamos, né, que é a saúde mental, diferentes. Então, se você começar já com um treinamento, né, como você colocou, 12 horas ali, ferrou, né? Top, né? Aquele que... Né, então, às vezes, tem que igualar nivelando, né? A gente chama de nivelar, né? Então, nivelar os conhecimentos. Não dá pra gente já colocar um treinamento. E tudo isso a gente precisa ter muito claro lá no trabalho da empresa. Então, lá quando a empresa contrata. Né? Então, assim como eu gosto de fazer esse primeiro contato com os clientes num consultório, de dizer, venha a primeira vez, me conheça o processo, eu gosto de dizer pra empresa, eu vou até aí pra escutar a tua demanda. Legal. Eu já vou lá na empresa, escuto a demanda, entendo. E aí eu sempre falo, vamos começar assim, que eu acho que é melhor. Ó, esse assunto aqui a gente vai ter que inserir dessa forma. Ó, vocês já fizeram alguma coisa sobre isso? Não fizemos. Então vamos tentar aqui devagar, daí a gente vai vendo e tal, né? Eu já não sugiro uma coisa muito drástica, porque eu sei que vai dar conflito. E geralmente, quando a empresa pede, né, Elisane, da mesma forma como chega, é muito parecido, muito né? Parecido. Porque quando o cliente chega no nosso consultório lá, ele chega com uma dor que muitas vezes a gente é a última opção. Então ele quer, né, toma aqui e salve. E não é um processo que, né, um treinamento que vai salvar. Muitas vezes é a longo prazo, 1 ano, daí vai 2 anos, daí vai 3 anos. Principalmente quando são equipes, né? Não tem como, porque a gente não... Eu sempre falo para os meus clientes, né? Às vezes, que idade que você tem? 30 anos, 40 anos. Eu falo assim, você viveu 30 anos, 40 anos da mesma forma, né? É o teu funcionamento ali. E aí não dá pra gente em 1 mês, vamos transformar tudo, até porque a gente não tem varinha, não tem pozinho mágico, não tem toda aquela... Então não vai transformar em pouco tempo. Por isso que a psicoterapia ou o treinamento, quando é para gerar uma mudança tão grande, muitas vezes, precisa de tempo e de toda essa determinação... pertinência ali desses colaboradores em si, né? Porque não tem como, né? Nós vamos precisar de tudo isso para fazer um bom treinamento, né? Então, nós precisamos de vários fatores para fazer um bom treinamento. E eu falo que assim, outra coisa, né? O treinamento, ele não parte só da empresa. Nós, enquanto colaboradores de uma empresa, também precisamos ter a pertinência para buscar treinamentos para nossa carreira profissional. Não espere que a empresa pague todos os treinamentos para você. Você gente, precisa certeza. também correr atrás de alguns treinamentos, né? Então, hoje nós temos uma plataforma gigante para buscar, né? Então, tem tudo que é lugar tem para você aprender algo novo. E às vezes a gente fica, reclama do trabalho e tal. Mas o que você tem feito ultimamente pela tua carreira profissional?
Né? O que você tem feito de treinamento, de desenvolvimento para a sua carreira profissional? Muito bom. Né? Então, não adianta eu esperar que uma empresa me pague um treinamento, mas se eu também não vou lá fora buscar um treinamento diferenciado. Né? Ou eu já vou pro treinamento, tipo, bufando, né? Ai, que saco, tem que ir lá hoje de novo. Porque eu conheço gente que é assim, né? Gente, tipo, ai, chegou o dia. Ai, meu Deus, não acredito que eu vá lá falar aquela bobageira lá de novo, né? Então, a gente escuta muito isso, né? Então, e é tão ruim, né? Eu falo que... É porque quando a gente tá fazendo, né? Eu não faço treinamento, mas as palestras em si, você tá lá na frente e a gente lê o rosto das pessoas. Então, não faz cara feia pra gente, não, que a gente tá vendo. E aí dá uma, né? Enfim, hoje eu já sei trabalhar, eu tenho que passar o conteúdo lá. Mas não foco ali nas caras feias, mas tem umas, né? Tem uns que dormem, vamos... E aí que eu falo, né? Daí tá o teu autoconhecimento, né? O teu autodesenvolvimento. Você tá indo para um treinamento? Ah, mas eu não queria ir. Vai e faça bom uso disso. Já saiu da tua cadeira de trabalho, você já teve que ir no auditório, você já teve que ir lá. Alguma coisa você vai aprender. É isso que eu penso. Em qualquer coisa que você for fazer, vai ser útil. Para algum momento você vai usar, com certeza. Elisane, tem uma outra pergunta que é a respeito do treinamento de liderança. O que é mais difícil dentro de um treinamento de liderança? O que é mais difícil? Ai, não sei. Que é mais difícil. Então, liderança. Né? Eu quero falar um pouco de liderança porque eu acho importante quem está nos assistindo e que é líder. Né? Existem diferenças. Então, o líder que foi colocado lá porque não tinha um líder. Então, esse setor aqui não tem líder, a Jaque é uma boa operadora de máquina e agora nós transformamos ela em líder porque ela é a que mais sabe aqui desse setor. Não te perguntaram se você queria ser líder. Foi colocado para você. E às vezes você tá muito tempo na empresa, você diz, bom, esse é o meu próximo degrau, então você acaba aceitando, né? Mas você não para pensar em todos os teus desenvolvimentos que você tinha que fazer para ser líder. Daí um problema, né? Então, antes de eu fazer um curso de liderança, eu faço a avaliação do perfil do líder. A maioria dos perfis que eu pego e eu pergunto, né? Você quis ser líder? A maioria fala, não tava no meu. Mas aí aconteceu. Né? Aquela pergunta, você quer ser pai, mãe? Mas aconteceu. Sabe aquela coisa que você não sabe, tipo, da onde eu fui parar, mas parei? Então, é isso que acontece dentro das empresas às vezes, né? Voltamos aqui para nosso mundo, né? São Bento do Sul, isso ainda acontece muito. Então, às vezes nós promovemos um grande operador, um grande auxiliar, uma grande pessoa que já faça o trabalho muito bem feito, para a liderança e ele não consegue desempenhar o papel de liderança. Isso é um problema. Daí, outra coisa nós também temos, né? Pessoas que querem ser líder, mas que não querem desenvolver competências de liderança. Só querem ganhar mais. Também tem? Tem. Né? Então, eu não quero desenvolver a competência de colaboração, empatia, saúde mental. Eu não quero saber de outros termos. Eu quero só mandar, né? E receber um salário a mais no final do mês. É isso que eu quero. E o status de líder que eu posso fazer o churrasco no final do ano com os líderes. Né? Então, é isso que eu quero. E aí nós temos um outro líder, que é aquele que a empresa absorve com... eu via na Jaque competências de liderança, só que ela ainda não pode ser líder. Então, eu trabalho com ela um desenvolvimento de competências ao longo de um período. Como vai ser isso? Tanto faz. Tem empresas que têm plataforma, tem empresas que contratam o meu trabalho para desenvolver isso dentro de consultório. Né? Então, depende. Vai um processo lá de desenvolvimento de comunicação, de liderança, enfim, né? Ou cria um grupo lá, júnior, de líderes, para daí desenvolver liderança. Então, eu olho para a Jaque e falo, ela tem competência, não é que eu olho, né, gente? Eu vejo na Jaque o trabalho diário e vejo as competências dela. E aí, eu quero que a Jaque assuma o nosso setor. Então, o que eu faço? Eu começo a preparar a Jaque para assumir a liderança. Esse é o mundo ideal. Esse é o mundo ideal. Né? Porém, nós ainda não temos essa estrutura. Grandes empresas, se a gente for pegar algumas empresas bem pertinho, Joinville, por exemplo, já tem escola de líderes. O que é a escola do líder? Escola do líder é tá lá, bastante pessoas que trabalham nessa empresa, 1.000 pessoas. De 1.000 pessoas, tem 30 vagas para a escola de liderança naquele ano. E eu posso me candidatar a uma vaga. Não importa qual é a função que eu desempenho. E aí eu vou ficar 1 ano no curso de liderança, que é uma escola de liderança. Você vai aprender todos os temas de liderança,
Desde feedback, comunicação, trabalhar em grupo, enfim, todas as questões que precisam ser trabalhadas. E no final, você está apto a assumir um cargo de liderança se a empresa tiver esse cargo de liderança. Então, a gente chama de escola de liderança. Que massa. Né? Então, muito legal. Esse é o mundo ideal, esse é o mundo ideal. Esse deveria ser o nosso caminho? Deveria ser o nosso caminho. Mas ainda não tem. Então, o que é mais difícil num treinamento de liderança? É quando eu vou trabalhar dentro de uma empresa e eu tenho todos esses perfis dentro de um treinamento. Quem queria muito ser líder por causa do status, quem queria ser líder porque foi mandado para ser líder, o cara que recebeu uma oportunidade de crescimento. Então, e aí nós temos que ter que nivelar todo mundo no mesmo lugar. Isso é difícil. Isso é difícil. Né? Então, porque algumas pessoas vão assumir que eles têm dificuldades na liderança, outros não vão assumir. Eu sempre acho que o mais difícil é esse nivelamento, porque não é todo mundo que foi ali para ser líder porque quis ser líder. Alguns foram imposto, e aí já começa um problema. Já teve, Elisane, alguém que desistiu no meio do caminho? Alguém que, né, talvez não, sei lá, abandonou o curso ou treinamento, ou saiu, enfim, alguma situação? Não, porque nós estamos falando de empresa. Dificilmente a pessoa tem essa iniciativa para dizer isso aqui não é para mim. E daí, se não, tem que sair da empresa também, né? Então o que acontece é quando a pessoa é mandada embora, ela não participa mais do treinamento, né? Que acontece. Porque o treinamento, e aí é uma dica que eu dou pra quem tá nos ouvindo e nos assistindo, né? Que assim, o treinamento, ele mostra o nosso comportamento. Meu Deus, demais, né? E aí, então, não é só o meu desempenho profissional, mas também num treinamento eu vou ver. Então, a gente discute lá com a alta liderança comportamentos de como é que as pessoas estão indo nesse treinamento. Né? Então, isso também é importante. Então, você também vai estar sendo visto de uma outra forma. Então, dificilmente alguém vai desistir. Eu particularmente acho que não há desistência, mas aí há um sintoma. Qual é o sintoma? As faltas. Então, a pessoa vem 2 encontros, falta 1. 2 encontros, falta 1. Vem 2, falta 1. Vem 3, falta 1. Falta 3, vem 1. Né? Então, esse é o sintoma. Ela não desiste, mas ela fica sintomática ali, fica, né, de alguma forma, faltando, não vindo, saindo antes, vindo atrasado. E daí é um sintoma, né? É um sintoma de que a pessoa não queria estar ali. Elisane, e quando a direção pede um treinamento, acho que isso é bem, bem típico também. E não dá o exemplo que, por exemplo, assim, você está trabalhando, né, ali saúde mental ou estresse, enfim, qual o tema solicitado. E aí, sei lá, se diz que não se deve gritar com as pessoas, e aí a direção grita. Não se deve. Como é que é? Porque aí você foi convidada para dar o treinamento. Aí fica uma coisa, eu acho que é muito difícil, né? É bem difícil. E aí é isso, né? Esse clima organizacional, porque aí a gente vai vendo essa defasagem mesmo, né? Então, de que a alta liderança não faz aquilo que está falando. Então, tem comportamentos totalmente diferenciados, né, daquilo que está sendo proposto. E o que é mais interessante olhar? É que essas empresas que têm esse tipo de liderança, alta chefia, CEOs, diretores de empresa, são empresas que vão ter muita rotatividade, baixa adesão de colaboração, né, alto índice de faltas. São empresas que vão ter uma dificuldade enorme de encontrar candidatos para trabalhar com a empresa dela, porque daí ninguém quer trabalhar lá. Né? Eu conheço, tem famas de empresas que ninguém quer trabalhar. Deus o livre, não quero nem entrar lá dentro. Né? Você quer de São Bento? Né? Então, assim, isso é importante a gente enxergar. Então, assim, pode ser que a pessoa... A empresa faz o marketing dela, faz né? o marketing dela. Então, isso é verdade. A pessoa pode não ir no treinamento, ela pode não participar do treinamento, mas... ela pode ter atitudes saudáveis, ela pode, né, trabalhar as questões dela. Não dá só pra ficar culpando a direção, não, né? Não, eu acho assim, claro, nós temos uma realidade. Mas se eu tô naquela empresa, se eu decidir, mesmo sabendo que a direção é assim, ficar nessa empresa, eu preciso fazer o
melhor que eu consigo ali dentro daquele, né? Talvez pra frente, se organizar, buscar uma outra, né? Porque também não dá pra ficar, eu tenho essa realidade aqui, mas daí pra tudo vira uma desculpa também. Daí vira uma desculpa. Isso é bem fácil de acontecer. Por isso que é uma linha muito tênue, né? Então, por isso que a gente olha todo mundo, a gente olha todas as vertentes, né? Então, assim, não é só a alta liderança, é todo mundo. Então, como você cuida da tua saúde mental? Porque daí não adianta, não. Vamos pegar a saúde física, que eu acho que é mais fácil. Tem lá, cartaz pela empresa, né? Na empresa inteira, tem cartaz distribuído. Dentro do refeitório tem lá salada, carboidrato, a carne, bonitinho, né? Aí tá lá a nutricionista que fez toda a preparação e tal. Né? Tá tudo certinho, mas aí você não faz a tua atividade física fora da empresa, você não cuida da tua alimentação fora da empresa, né? Você come uma quantidade enorme de sal fora da empresa. Então, assim, a empresa tá tentando fazer o trabalho dela, né? Mas se você também não ajuda, não adianta culpar a empresa. Porque num dia teve bolo. Pois é, mas daí nos outros não teve bolo, né? Então, tem essa linha é uma linha muito tênue entre dizer, isso aqui é culpa da empresa, né? E não gosto dessa palavra, todo mundo já sabe que eu detesto essa palavra. A responsabilidade da empresa, tá, mas qual é a minha parte de responsabilidade? Por isso que a gente tem que estar sempre muito observador. E aí, o que eu sempre falo para os clientes? Observe. Então, eu tenho me esforçado, eu tenho feito, mas a minha liderança não tá querendo. Bom, então, quem sabe é a hora da gente procurar um novo lugar. Né? Eu já não aguento mais essa minha liderança, eu já não aguento mais esse clima organizacional. Eu já fiz tudo isso que a gente falou desde o começo. Eu já fiz essa autoavaliação, eu já entendi, eu já tenho dinheiro, eu já consigo me manter, eu já estou procurando outro emprego. Porque às vezes não é só empreender, você pode procurar outro trabalho, outro lugar e tudo mais. Então, assim, eu já procurei outro emprego, eu já mandei currículo, eu já comecei a fazer entrevistas. Então, assim, eu já estou me preparando para ir embora. Né? Então, é importante também. É muito legal o que você falou, Elisane, porque assim, a primeira coisa que nós fazemos é a culpa é da empresa. Isso é bem... Ai, desculpa, gente. De colocar tudo para cima ali, tanto nos relacionamentos, né? Então, a culpa sempre é do outro. E nós temos que olhar, né? Eu brinco que colocar o dedinho aqui no coração com muita clareza e responsabilidade, porque também se eu me enganar e me fantasiar, também ferrou, né? Porque daí não vou me responsabilizar por nada. Mas em todos os relacionamentos, seja com a empresa, seja em casa, nós temos a nossa participação. Sim. A gente tem... então, se estamos ali num ambiente que não é tão legal, o que nós podemos fazer para melhorar? De que forma que a gente pode mudar, né? Olhar para o nosso comportamento e tudo mais. E claro, em algumas partes, às vezes, não... O que eu falo para alguns clientes, porque às vezes a empresa tem aquela cultura, aquele jeito de funcionar, e eu tenho outro. E aquilo não fecha. Então... Em algum momento, assim, você vai morrer tentando, vai plantar bananeira e não tem outra coisa que você possa fazer. Muitas vezes acaba pedindo demissão. Não Eu tem quero como. ler uma pergunta que me fizeram aqui no meu Instagram hoje de manhã, que diz assim, como não deixar o ambiente de trabalho me influenciar? Né, que tem a ver com isso, né? Então, assim, como é que faz, né, para deixar, né, o ambiente não me influenciar? E é isso que você acabou de falar. Eu entendo que o ambiente é isso. O ambiente é a cultura, as crenças que essa empresa já tem, está enraizado. Quando a gente olha para uma empresa, a gente sabe como é essa empresa. Só olhar de fora, a gente já conhece. Né? Se você não conhece, é só perguntar para algumas pessoas que trabalham lá, você vai conhecer o que é cultura, já vai entender a cultura. Então, mas eu trabalho lá e eu quero ficar lá porque eu ganho bem, porque eu gosto do que eu faço, né? Eu me dou bem com a minha equipe de trabalho, mas eu não gosto desse ambiente, né? Então, como é que eu vou deixar para o ambiente não me influenciar? É ter sempre isso na tua cabeça, de qual é o motivo que te fez ficar aqui? E qual é o motivo de não fazer você sair daqui? Né? Então, assim, eu tenho que... vamos pegar o serviço público, né? Então, a pessoa, ela passou num concurso público, era o sonho da vida dela, tá num cargo legal, ganha um salário legal e tal. Ela não vai embora, ela não vai pedir demissão, né? Ela não vai. Mas a gente sabe que ambientes públicos, às vezes, são extremamente estressantes. Banco, né? Banco é uma das piores saúdes mental, não sei se você sabe, mas banco é uma das instituições que mais dá problemas de ordem mental das pessoas.
Então, assim, como deixar, né? Como deixar esse ambiente lá de lado e não deixar ele me influenciar? Entender para que você entrou num banco, para que você entrou numa instituição pública, né? Então, o que fez você entrar? Era o meu sonho da minha vida, fiz o concurso aqui e entrei nesse lugar. Então, lembre sempre os motivos que te fizeram entrar. Lembre sempre dos motivos e assim, lembre sempre que isso que tá aqui não vai mudar. Porque é público, vai mudar? Não vai mudar. As pessoas vão mudar? Não. Vai mudar ali, às vezes, né, o prefeito, o não sei o quê, o comandante, o não sei o quê. Mas não vai mudar. O ambiente onde você tá vai continuar sempre sendo o mesmo. É capaz de você passar 15 anos numa empresa, no setor público e ter sempre o mesmo computador ainda, né? Então, assim, não vai mudar nada, né? Então, perceba que o ambiente não pode me influenciar. Eu tenho que estar muito mais forte nos motivadores que me fizeram chegar até aqui, né? Do que ficar olhando se esse ambiente vai mudar ou não. E aí entra uma coisa que é muito importante da pessoa que me fez essa pergunta. É assim, ó. Não adianta você querer ficar o tempo inteiro dizendo, não, mas tem que mudar. Esse é um lugar que não vai mudar. Ou é você que se muda, que não é o caso, não vai se mudar. Ou você vai ter que entender quais são os motivadores que te fizeram ficar ali. Sim, porque gente, uma pessoa não muda a cultura da empresa. Não. Né? Eu às vezes anos, décadas, talvez aconteça alguma mudança, às vezes muda a direção, mas é muito devagar, é muito, e não, então, se não tá batendo, tem coisas não, eu acho que nada vale a nossa saúde mental. Não, e aí é isso, então assim, faça uma boa terapia, depois sai do teu trabalho toda semana pra falar de todos os teus problemas do trabalho, né? Tenha sempre um hobby, tenha assim, tipo, o meu trabalho é estressante, eu vou ficar ali, vou. Mas banque isso, saiba por que você tá ali, o que realmente faz sentido você tá ali, qual é o motivador de você tá ali, para que isso nunca fuja da sua mente, senão isso vai de alguma forma te contaminar. Vai, não adianta. E aí não tem o que fazer e nós temos que tomar muito cuidado com esse ambiente que tá nos circulando, né? E aí tem mais uma pergunta aqui que tem a ver um pouco com isso, né? Só, antes da pergunta, Elisane, gostaria de agradecer os nossos patrocinadores. A gente tem a Netsil, né? O meu look de hoje, até coloquei lá no Instagram, todo Netsil. Meu Deus, aquela loja, as meninas lá, tudo muito maravilhoso. Como elas têm acessórios e tem calçado, então você sai, hoje até falando lá com a Thay que tava fazendo a maquiagem, você sai lá, dá pra entrar sem nada, que sai pronta, né? Pronta. E tem todos os tipos, desde festa, desde mais casual, então, fora que elas é quase uma consultoria, né? Eu tava lá, então assim, já que esse fica bom, esse não fica bom, então é muito bom. Sigam lá, @netsilmodas e tem a calçados também, tá bom? E a minha maquiagem maravilhosa, né, da Tainise Kichler, @Tainise Kichler. Eu vou, né? Vai estar aqui no vídeo também para vocês seguirem lá. Ela faz maquiagens maravilhosas. De noite eu vou postar lá no Instagram como ainda vai estar intacta, né? A minha pele blindada. Toma água, escova os dentes e a pele tá lá bonitinha, tá bom? Pode corre com criança. Corre com criança, hoje peguei, né? Peguei chovendo chuva aqui no dia da gravação. Pegamos chuva e a pele tá lá. Então, aí tem uma outra pergunta que é bem do coração, assim, ó. Após decepções nas empresas, como recuperar a autoestima e seguir sendo um bom profissional? Bem doído, né? Então, assim, foram várias decepções, a pessoa coloca ali, né? Decepções. E aí é lembrar como um relacionamento mesmo, né? Então, respondendo essa pergunta, é assim, é como um relacionamento. Não é porque você se relacionou várias vezes com pessoas que não foram boas pra você, que a próxima que você vai se relacionar também não vai ser boa. A gente tem que entender que existem empresas muito boas pra se trabalhar. E, Elisane, como é que a gente sabe que uma empresa é boa pra trabalhar? O que é bom pra mim é diferente do que é bom pra Jaque. Então, pode ser que, para mim, ter plano de saúde é muito importante. Para Jaque, não. Às vezes, eu vou achar maravilhoso ter lá plano de carreira. Mas o jovem que está começando hoje, para ele, plano de carreira não faz sentido nenhum. Para cada pessoa, o que é bom de trabalhar, que tem lá, né, tem a empresa que faz lá 500 melhores empresas para se trabalhar, né? Eles faziam uma amostragem geral
a gente sabe como é feita a pesquisa, né? Eu, agora no MBA que eu terminei, a gente viu como é feita a pesquisa. Então, assim, é uma amostragem geral de como é feito. Então, aquelas 500 empresas é uma amostragem que está lá. Então, mas nem sempre aquela empresa que está lá, o perfil da Elisane vai se identificar com aquele perfil de empresa. Então, o que é uma empresa boa a trabalhar? O que você acha importante. Então, olhar para isso. O salário, cargos, benefícios, liderança, o que eles prometem lá dentro. Enfim, não sei. Para cada pessoa, uma empresa é diferente de trabalhar. Então, quando ela fala das decepções, eu penso o seguinte. Não é porque você se decepcionou 2, 3, 4 vezes que a próxima vai ser uma decepção também. E aí, lembrar sempre das aprendizagens. Por que eu me decepcionei com essas empresas? O que essas empresas fizeram e o que eu fiz que veio a decepção? Né? Como é que eu vou confiar numa próxima empresa? Tudo que você fez anteriormente, você não deve fazer agora, na forma de escolher. Né? Lembrei de um caso de clínica que eu falava muito, que é parecido com o que a pessoa colocou ali. Já que sofri muitas, né, decepções e tal. Mas daí a gente foi olhar para a história dessa pessoa e a gente percebe que em vários momentos ela deixou os seus limites serem ultrapassados. E aí, assim, tinha tal função. Daí, fulano, você pode fazer isso aqui? Porque o outro saiu? Posso. Daí, fulano... Ou seja, ao ver dessa pessoa, ela estava ajudando a empresa e ela foi se sobrecarregando, ultrapassando os seus limites. Mas ela tinha, não, quando eu precisar da empresa, né? E vai montando toda uma imaginação, toda uma fantasia de que a empresa, ela vai... Não, ela é minha amiga, ela não vai... E assim, gente, empresa precisa dar lucro, empresa tá lidando... Então, se naquele momento a pessoa ficou doente, é um outro tratamento. Se a pessoa precisou se ausentar, infelizmente eles tratam de outra forma e não vai ter aquela gratidão que muitas pessoas esperam. Então, assim, eu deixo ultrapassar todos os meus limites porque, assim, eu sei que a empresa vai ter uma gratidão comigo, nunca vai me demitir, não, eles vão me promover. E não, gente, são promessas que não existem, que muitas vezes não acontecem e aí fica aquele sentimento de decepção, aquela coisa assim, poxa, mas eu ajudei tanto. Por isso, né, qualquer empresa que a gente vá trabalhar, eu acho que a Elisane concorda comigo, sim, nós precisamos se dedicar, a gente precisa... fazer os treinamentos que precisa, né? Você é contratado por aquele serviço, mas a gente precisa também entender dos nossos limites. Sim. Daquilo que me faz bem e daquilo que não me faz bem. Porque como eu coloquei, né? Para nossa saúde mental, nada vale nossa saúde mental. Então, essa troca muitas vezes acaba prejudicando. Uma troca que funciona muitas vezes na cabeça desse colaborador. É, né? Uma fanfic, né? Criou uma historinha ali na cabeça dele, mesmo. Né? Então, assim, o que é importante a gente entender? Volto a falar, como é que a gente escolheu uma empresa? Vou falar para a pessoa que está aqui nos ouvindo e assistindo, né? Teu último trabalho, o que você fez? A maioria de nós, o que faz? Imprime vários currículos ou abre vários e-mails e dispara para todo mundo. Mas você não para pensar se você quer trabalhar nessa empresa. Será que eu quero trabalhar no pod da Psi? Será que eu quero trabalhar aqui? Será que a carga horária é condizente com o que eu preciso? O salário é condizente com o que eu preciso? O trabalho me faz bem? Será que realmente eu quero mandar o currículo para cá? Aí você é chamado. Aí você fica meio incomodado, assim, do tipo, será que eu vou lá fazer entrevista? Mas eu vou. Mas você não parou para pensar o que essa empresa é, como é que você vai se comportar nessa empresa, o que tem que fazer e tal. E aí começa a dar os problemas. Algumas dicas, e é bem dicas que eu dou para as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo. É assim, mandou um currículo, seja ele de que forma for. Perceba, eu mandei para a empresa que eu quero trabalhar? Faz sentido a cultura daquela empresa? A carga horária faz sentido? Porque já começa aí um problema, né? A empresa trabalha até sábado. Mas eu não quero trabalhar no sábado. Mas você mandou um currículo para um lugar que trabalha no sábado? Eles dizem, mas eu não sabia que trabalhava no sábado. Então pergunta. Pergunta para 3, 4 pessoas que trabalham ali, você vai saber.
Né? Então, importante. Então, assim, olha a cultura, olha a carga horária, como é que é o trabalho deles, olha como é que é a condição de trabalho mesmo. Vai ter que viajar, vai ter que ficar de pé, vai ter que ficar sentado, vai ter que levar o próprio computador, vai ter que usar o próprio celular. Como é que é a condição de trabalho nessa empresa? Vai ganhar vale alimentação, vai ter que almoçar na empresa. Como é que é o negócio? Então, olhar isso, né? Essa empresa tem aquilo que você almeja? Por exemplo, eu, Elisane, espero crescer na empresa. Outros colaboradores cresceram nessa empresa? Ou não? Pergunte, né? Pesquise. Hoje a internet nos ajuda para tudo, né? Não, então, e para a própria pessoa que está entrevistando. Sim. Você está formando um contrato. Né? A gente brinca, né, do contrato de relacionamento, que existe um contrato ali nas entrelinhas, muitas vezes, às vezes até por escrito. Precisa. Mas daquilo que pode, que não pode, que é bom para você, que não é bom para mim, e às vezes a empresa não tem uma condição que... Então não mande o teu currículo aleatoriamente. Ah, mas eu tô desesperada aqui procurando emprego. Beleza, quem tá com fome come qualquer coisa. O desespero faz eu pegar qualquer coisa. Mas aí é uma fase, né? Mas aí ainda você falou assim, do planejamento, então, né? ainda assim, o desespero, só que você tem que ter um desespero controlado, né? Então, assim, tô desesperado, preciso trabalhar muito, beleza? Só que não adianta você entrar numa empresa hoje, por exemplo, o salário é R$1.200, mas a tua dívida fixa, a tua despesa fixa por mês é R$2.000. Adianta você entrar numa empresa ganhando R$1.200? Um mês depois que você ganhar o primeiro salário, o que vai acontecer com você? Tá frustrado. Tá frustrado. E aí você vai dizer, porque eu preciso de aumento. Porque eu preciso de aumento, porque eu ganho pouco. E realmente você ganha pouco, porque a tua despesa é R$2.000. Só que você tinha que ter procurado, então, um trabalho que você, no mínimo, suprisse a tua despesa fixa, ou você baixa a tua despesa fixa. Isso é importante. Isso é puxão de orelha, tá? Isso é puxão de orelha. Porque a gente precisa pensar nisso também. Com certeza. Né? Então, esse não é o papel da empresa, esse é o nosso papel. Aí você manda um currículo, beleza, aí você é contratado. Ai, não sabia que tinha que viajar. Ué, você não perguntou? Ninguém te falou? Né? Eu vivi uma situação uma vez numa empresa que a pessoa falou assim, ai, mas eu não sabia que tinha que dirigir o carro. E eu era a recrutadora da empresa. Daí eu peguei a vaga, abri a vaga pra pessoa e falei, tá aqui, ó. Tá aqui, né? Dirigi o carro da empresa e tal, não sei o quê, porque tinha várias filiais em vários lugares. Ai, mas eu não sabia que tinha que dirigir. Não sabia, então não leu, né? Só veio. E fora, gente, deixa eu defender as recrutadoras ou todo o pessoal de RH, porque eu já fui. Meu Deus, que ódio que dá, né, Elisane? Porque daí você coloca a vaga, ou já aconteceu também, né, a pessoa aceita a vaga, um dia depois... desaparece, né? Gente, aonde? Peraí, aonde? Né? Toda papelada, o pessoal aí do departamento pessoal, então causa muito prejuízo para todos os lados. Então, realmente, nós precisamos olhar com muita clareza, muita expertise e conversar. Eu acho que parou aquela coisa, eu tenho que me parecer perfeita pro... Não, eu tenho que, né, vamos ter uma conversa franca aqui, o que honesta, você tem pra me oferecer, né? o que nós vamos trocar, é uma troca de serviço. Hoje nós estamos com a geração Z entrando no mercado de trabalho, né? E a gente fala muito assim, até a minha geração, mais ou menos, era uma geração que trabalhava muito, 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 muito para chegar em algum lugar. Com aquela esperança, com a fanfic de que um dia você vai chegar em algum lugar, né? Você não sabia se ia chegar em algum lugar, mas a promessa estava dita ali, né? Entre linhas. A geração Z vem para o mercado de trabalho dizendo, eu não quero ficar esperando um dia chegar. Eu quero hoje trabalhar, amanhã ganhar. Hoje trabalhar, amanhã ganhar. E aí o que vem? Essa geração é dita pela liderança como a geração Nutella. E eu falo, não fale Nutella, porque eles têm outros conceitos de trabalho. Até postei um vídeo essa semana passada no meu... Eu ia falar desse assunto. Né? No meu Instagram, que dizia assim, né? O que os jovens estão vendo em nós? Loucas pelo trabalho, né? Achando que a medicação tá tudo certo, uma medicação para pressão, para depressão, para estresse, para tudo, para dor de cabeça, fazer de tudo pela empresa, a empresa não ter nenhum retorno com a gente e achar que tá tudo bem, né? E é esse exemplo que eles vão seguir. Isso, e é esse exemplo que eles vão seguir. Tipo, não, eles não querem isso. Doido? Não querem, né? Eu dei uma palestra agora, faz umas 2 semanas, que eu falei bem isso, assim, ó, esse jovem, ele tem muito mais disponibilidade de trabalho do que eu tive, do que você teve. A nossa condição, quando nós começamos no mercado de trabalho, era CLT. Carteira de trabalho, e acabou. Hoje o jovem que entra, ele pode trabalhar com qualquer coisa que vai ganhar dinheiro. Ele pode monetizar em tudo. Tudo é monetizado.
É claro, dedicação, esforço e tal, mas assim, Isso. consegue. Se ele pegar hoje e fazer um aplicativo do Uber, ser aprovado no Uber, e daqui a 2 horas a gente consegue ganhar, sei lá, R$30, R$40, não é verdade? Sim. E eu, até nós conversamos ali no Instagram, né? Eu fico também. É uma angústia que me dá aqui, porque eu brinco que as pessoas, elas esqueceram que foram adolescentes. Por mais que foi outra época, né, Elisane? Mas a gente, quando é adolescente, quando está entrando ali no mercado de trabalho, a gente não enxerga como um adulto enxerga. Questão do que fazer, porque logicamente esse adolescente ele não tem a experiência que um adulto tem, ele não tem até a questão do cérebro, ele não tá, né, só o cérebro vai terminar de amadurecer ali até os 25 anos de idade, então tem muita coisa ainda acontecendo, fora a questão hormonal, então assim, não dá pra gente comparar, e fora que cresceu já em outra época que nós. Até ontem, né, foi ontem? Não, ontem era domingo, foi sábado. E eu contando essa história indignada, né? Uma história que aconteceu com a minha filha. Veja né, o contexto. Eu passando no centro, a minha filha precisava de um tênis. E comprei o tênis pra ela. E eu toda feliz, um tênis coloridinho. E beleza, comprei pra ela. Cheguei, ela abriu o pacote, ela falou assim: mãe, mas esse tênis não tem luzinha. Eu falei: tá, filha, mas não tinha luzinha, né, e tal. Reinou assim, fez cara feia, não quis provar. E o que acendeu em mim, né? A minha ferida. Porque, né? Imagina Como nós assim? lá atrás, né? A gente rejeitar um tênis que a gente sabia que era um sacrifício para os nossos pais. Claro, nessa idade ela não sabe ainda, né? A questão de dinheiro. Mas, meu Deus, jamais poderia recusar um tênis. Imagina, mal ganhava, né? Eu, no meu caso, meu Deus, para ganhar um tênis, para ganhar um brinquedo, era muito mais difícil. E aí, na hora, eu fiquei com uma raiva, assim, daí depois eu sentei com ela, né? Depois passou a raiva e tal. Eu falei: filha, né? Conversei com ela. Mas eu já cheguei à conclusão que, assim, eu vou ter que levar ela ou pra escolher. Porque como eu dou essa liberdade e eu quero que construir nela esse poder de... Não poder de escolha, mas, assim, eu vejo que pra mim, na educação que eu fui criada, escolher pra mim era muito difícil. Por quê? Porque sempre alguém escolhia por mim. Sempre, né? Meus pais, claro, fizeram um bom trabalho da maneira como acharam que tinha que fazer. Mas hoje eu percebo que esse saber escolher e ter essa opinião, isso aqui eu gostei, isso aqui eu não gostei. E, né, mas olha como as gerações mudam e né, esse que chama aí de geração Nutella, muitas vezes é a ferida dele. Né? Como assim que... Mas é a tua história lá de trás, que era de outra maneira, mas eles já vêm de outra forma. Sim. E se a gente for, né, eu gosto de olhar pela questão positiva, tá aprendendo a escolher, tá aprendendo, né, viu que não dá certo isso, tá aprendendo de outra forma. E é isso, e aí... Terminando, né, a questão da decepção, eu acredito que... Olhe de volta para as empresas, olhe qual é o cargo que você quer assumir nas empresas, olhe as tuas competências, o que você pode oferecer, quais competências você, né, que a empresa quer de você, e escolha a empresa que mais se adeque às tuas competências. Pode ser que lá no passado você teve que trabalhar pelo dinheiro, e aí, quem sabe, foi uma decepção, né? Porque quando a gente trabalha pelo dinheiro, vai vir muitas decepções. Então, quem sabe agora é uma hora que você pode escolher mais pelo... essa empresa aqui vai pagar pelas minhas competências, né? Que bom que essa empresa aqui vai gostar do meu trabalho. Então, eu acredito que a gente precisa se curar primeiro das nossas decepções, né? Trabalhar as nossas decepções, entender os aprendizados dessas decepções, mas sempre... Eu sempre acredito nisso, né? Acho que um dos motivos de eu ser psicóloga é que nem todo mundo é igual, né? E assim como eu acredito que nem toda empresa é igual. Com certeza. Tem seus pontos bons? Tem. Tem seus pontos ruins? Tem também. Trabalhar no Google não é maravilhoso. Trabalhar no Boticário não é maravilhoso. Cada um tem suas dificuldades. Curar as feridas
e buscar melhorar essa autoconfiança. Porque uma das coisas, né, fiz já muita entrevista, de ver o pessoal, né, essa questão de buscar, principalmente nas mulheres, de ver essas crenças que são limitantes para a vida dessa pessoa. Muitas vezes existe aquele trabalhador, né, Elisane, que quer aquilo que ainda não tem capacidade, que não tem experiência, e existe aquele que você enxerga muito potencial, mas que a autoestima, que a segurança é muito pequena também. E isso a psicoterapia também traz, né? Esse desenvolvimento, traz esse trabalho, porque se essa pessoa, ela tem tudo isso, mas ela não se enxerga dessa forma, também não vai. Também não vai. E olha como tem bastante pessoas assim. Fica ali quietinha. E às vezes se queixa sozinha, sofre sozinha, mas ela precisa se posicionar para esse mundo, ela precisa se colocar para esse mundo. Inclusive de salário, né? Muitos cargos, principalmente quando são cargos mais altos, o salário é muito negociável, né? E aí essa pessoa, ela precisa entender do seu valor. E muitas pessoas não sabem. E não conseguem colocar esse valor, né? Então, numa hora da briga pelo salário, não consegue dizer, tá, mas eu tenho essas competências, eu tenho isso aqui. Né? Então, isso aqui vale tanto, isso aqui é tanto. Então, acho que isso é bem importante saber. Eu até falei esse dia para uma cliente, né? Que bom, nós estávamos bem discutindo isso sobre contrato, né? Eu falei, que bom que você não está brigando de briga sem noção, né? É briga por competência. Né? Porque a empresa não queria pagar para ela o contrato, lá ela é uma terceirizada e tal. E a empresa não queria pagar para ela o que ela estava pedindo de reajuste, né? Mas ela falou, tá, mas veja, fulano, né, na negociação, aqui, ó, só no último ano eu consegui ajudar vocês em tantos milhões. Daí disse que a pessoa falou, então tá bom, faz o reajuste e tá tudo certo. Tipo assim, se posicionou, né? Legal. Competência, né? Então, assim, eu falei, a melhor briga é a briga de competência. Do que eu disse, a pessoa falou, né? Então, que ela falou, se fosse um tempo atrás, ela viraria as costas e falava, então tá bom, então, né? Continua assim. E aí ela voltou e falou, não, peraí, mas, né, no último, acho que foi no último ano e no último mês ela conseguiu alguma coisa assim, né? Em questão de valores. Ela falou, tá, mas no último ano e no último mês eu consegui X valor pra vocês. Do cara falou, então tá bom, então tá, então eu vou. Então vamos, né? Vamos reajustar, mas faz o contrato aí e tal, né? Tá segura de si, sabe das suas competências, sabe de si. Porque, nossa, essa era uma dificuldade minha também, né? Quando a gente se forma, até do valor que vale o nosso trabalho. Claro, é uma questão de ano após ano, de cursos e tudo mais, mas a gente precisa cobrar um valor justo, estar atento, porque é o teu trabalho, você precisa se valorizar. E se a gente não se valorizar... E uma coisa que eu descobri, né, sobre o que é justo. O que é justo pra mim não é justo pra o outro. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas por que você cobra tanto? Porque pra mim é justo esse valor. Se pra mim cabe dentro do que eu preciso, das minhas despesas, daquilo que é meu, aquilo é justo pra mim. Né? Não é justo pro outro. Ou consequentemente. Então, a gente tem que também olhar para o que é justo para cada pessoa, né? O que é justo, né? Tem empresas que vai cobrar num treinamento, sei lá, R$5.000, mas ele tem lá 10 funcionários, ele vai ter uma estrutura para pagar, ele tem não sei o quê. E às vezes o outro tá pagando R$1.000. Por quê? Porque não tem estrutura, não tem aluguel, não tem nada, né? Às vezes, então a gente também olha o que é justo, né? Então, saber o que é justo para cada pessoa, que eu acho que é importante também, né? Não sei se tem alguma pergunta aí, mas eu queria te falar de alguns dados que a gente tem de saúde mental. Tenho, mas pode falar. Nós temos, assim, alguns dados de saúde mental para quem está nos assistindo e nos ouvindo, que são dados que são até interessantes a gente pensar. Quando a gente pensa em saúde mental do trabalho, né? O que isso tem a ver? Então, assim, dados da Previdência Social, né? 2021, esses dados, né? Mais 75 mil pessoas se afastaram do trabalho por conta da depressão no Brasil. Então, é um dado bem alarmante. Além disso, né, os problemas mentais estão entre as principais causas de afastamento do trabalho. Então, nós já temos aí dados bem relevantes no nosso dia a dia, né? Já é um motivo para a empresa melhorar e estar buscando, né? Então, pessoas saudáveis emocionalmente são pessoas mais proativas, engajadas, corajosas, né? Que têm iniciativa. Então, isso ajuda muito. Outra coisa é que no Brasil, 37,8% das licenças médicas são por transtornos mentais. São de depressão e ansiedade. Né? Então, são os dois aí. Nós somos o país que mais tem ansiedade, né? Nós somos o ranking... É o nosso, né? O primeiro lugar é nosso, o Brasil é isso, né? Então, imaginando que... Infelizmente, né? Investir em saúde mental dentro da empresa significa aumentar a produtividade, diminuir o turnover e aumentar a lucratividade.
Então, para quem está nos assistindo, é dono de empresa, né, microempresa, não importa, lidou com pessoas, a gente quer aumentar a produtividade. Ok, então você vai ter que investir no teu colaborador, vai ter que investir, de alguma forma vai ter que investir, né? Aí tem mais uma ainda te interrompendo aqui, tem mais uma estatística, né, do World Health Organization, uma organização mental mundial, né? Ela diz que a perda no mundo hoje por causa de depressão e ansiedade é de $1 trilhão, né? Então, assim, na economia mundial. Então, assim, nós perdemos muitos valores, né? Muitas vezes um trabalho mal feito que tem que refazer, muitas vezes esse trabalho que tem que ser tudo esses refazer os trabalhos tem a ver muito com as pessoas não estarem bem. E às vezes a empresa não entende isso, às vezes a gente usa outros adjetivos para isso, tipo, a pessoa tá fazendo corpo mole, a pessoa não tá, tá me sacaneando e tal. Não, às vezes ela não tá bem mesmo. Mas ela não tá bem mesmo. Então, acho que a gente tem que olhar para isso bem importante. Eu acho que essa é a maior dificuldade, né, Elisane, das empresas que ainda não acreditam né, no poder da saúde mental desses colaboradores, de que você tá... Porque eu entendo que a empresa ela precisa lucrar, que ela precisa crescer, mas se ela não olhar para os seus colaboradores, olhar de verdade, né, um olhar validando esses sentimentos, esses traumas, essas dores, a gente precisa entender que os funcionamentos são diferentes. E se a gente não olhar de verdade, a gente não enxerga tudo isso. Simplesmente a gente fica tratando, né, as pessoas iguais máquinas, porque, né, a correria já pede isso. Se a gente não parar e não olhar de verdade, vira isso que, né, os dados estão mostrando. Então, e aí, daí, então, eles afirmam, né, que um dólar investido em ação, qualquer tipo de ação, já promove melhorias de saúde e bem-estar mental do colaborador. E aí fica, para cada $1 que você investe em saúde mental, você recebe 4. Né? Então, já existe aí uma lucratividade. Então, se eu invisto um real, né? No caso ali é $1, mas R$1 dá 4. Então, é interessante como a gente pode melhorar a saúde mental com pequenas ações. Mas aí, voltando a falar, as ações precisam estar ligadas, né? Não é simplesmente jogar de paraquedas uma palestra sem ter feito uma orientação anterior e fazer uma orientação depois. Né? Não faz sentido, né? Não adianta fazer só uma palestra. Que nem Outubro Rosa, nós já passamos também dessa fase. Outubro Rosa a gente falava o quê? Tem que fazer o exame, tem que fazer o exame. Hoje a empresa já não fala tem que fazer. Está agendado no ambulatório para as mulheres fazer o exame tal dia, né? Vem uma palestra sobre isso, daí tem tem o enfermeiro lá que está fazendo tal coisa. Então, assim, tá tudo muito ligado, né? Então, assim, não é uma ação sozinha. Né? E não só para dizer que está fazendo, isso, né? E a empresa se preocupou com o Outubro Rosa. Faz ali qualquer coisa para dizer que... Então essas ações, elas estão bem, bem importantes, né? Então, outra coisa que a gente pensa, né? Como é que as empresas que já investiram em saúde mental, o que elas fizeram, né? Porque algumas pessoas estão pensando, mas o que foi? O que é feito, né? Das empresas? 67% das empresas que já têm hoje algum programa de saúde mental oferecem programas de assistência ao empregado. Eu vou citar aqui o Boticário. O Boticário tem assistência psicológica, médica, 24 horas. 24 horas. Para você e os teus dependentes. Em qualquer momento da tua vida. Por isso que ela é considerada. Né? Então, assim, ela tem uma assistência. Ela tem uma assistência 24 horas, ela tem um ambulatório, ela tem parcerias. Então, assim, tem muitos desses programas. É bem interessante o programa deles. 46% valorizam recurso de educação em saúde mental, tais como acesso a palestra, treinamento e webinar. Então, não é só fazer uma palestra, tem todo um trabalho de treinamento, desenvolvimento em cima disso. Então, eles estão realmente investindo em educação, né, para ensinar. Que a gente não chama o outro de mimimi, né? O outro, os louquinhos aqui que estão fazendo terapia, né? Então, assim, a gente já começa a ter esse tipo de trabalho. Aí, olha como a gente já fala da não terceirização do trabalho, assim, 30% adotaram escalas de trabalho mais flexíveis. Olha a minha campanha. Você viu? Vi. Gente, né? Você é empresário. Que as mamães tinham que ter horário flexível. E aí tem uma empresa de Curitiba que eu conheço que começou a estudar, trabalhar mais horas no dia e ter um dia de folga a mais, entendeu? Então, assim, aumentar, né? Porque não tem como, a nossa legislação não permite, mas é bem interessante a escala deles, assim, sabe? Então, assim, a pessoa vai ficar mais tempo em casa do que trabalhando.
É muito legal a Bacana. escala, bem legal, né? E esse horário flexível, eu sou apaixonada pelo horário flexível, porque, né, a gente vive um horário Sim. flexível, então a gente trabalha pra caramba, mas da mesma forma, então, consigo ter tempo com a minha filha, Isso. consigo ter tempo, né, pra me organizar em casa. Claro, acaba sendo corrido também, mas se eu tivesse dentro da CLT, Não. era ela o dia todo na escolinha, não que isso seja uma crítica, mas eu decidi ficar com a minha filha de manhã em casa, então assim, né, eu consigo às vezes trabalhar de noite, a gente estava até conversando, né, dependendo do horário do meu marido, então a gente estende à noite, então dar essa liberdade, nossa, me traz muita saúde mental, e é isso que tantas mães, né, a gente vê colegas, a gente vê clientes reclamando dessa, porque o filho, né, muitas vezes existe esse desejo de ter o filho, mas toda essa demanda que vem depois e a gente precisa trabalhar, não tem como, e é muito complexo, E aí você vê muito difícil. como saúde mental é uma engrenagem, né? Tipo, a mãe precisa estar no trabalho 7 horas, mas aí a escola não abre 7 horas. Né? Saúde mental, porque daí assim, ela tem que pagar alguém pra ir ficar com a criança, mas levar na escola, não sei o que, ele tem que alguém buscar, porque o horário de trabalho é até 5h20, a escola fecha às 5h30. Gente, é muito complexo isso. Então, assim, a saúde mental é uma engrenagem. Todo mundo tem que estar falando a mesma língua. A mesma língua. Aí ela tem um filho pequeno, ela tem que levar na creche, mas deu o ônibus não passa no horário, ela tem que levantar 1 hora antes. Porque, sabe? É, tipo, é tudo uma engrenagem. Toda uma engrenagem. Né? Então, a gente tá falando aqui de uma engrenagem. Quando a gente fala de saúde mental, ela é um trabalho total. E daí deve ter algumas pessoas falando assim, então não tem filho. Gente, Não. mas às vezes, né, tem pessoas que desejam ter filho e tem umas que não. E se essa pessoa escolheu ter filho, então ela não pode mais Isso trabalhar, mesmo. não pode mais fazer nada da vida, né? Tem pontos e pontos. E esse é um dos meus motivos, né, que me perguntam assim, quer ter outro filho? Não dá. Claro, uma que eu sou bem realizada só com a minha filha, mas assim, nós somos só nós dois aqui, né? Né? Às vezes tem vó, tem tio, tem madrinha, às vezes para auxiliar, mas eu só tenho a madrinha dela aqui, né? Todo mundo trabalha, todo mundo, Isso né? mesmo. Uhum. Tem a tia, mas a tia trabalha também, então é muito complexo. E isso tudo mexe com a saúde mental e as mães estão aí, né? Cada vez mais, né? A gente quer trabalhar. Meu Deus, eu lembro que quando eu tive minha filha, meu Deus, eu precisava voltar a trabalhar, porque eu amo tudo isso, amo estar com ela, mas amo trabalhar também. E é importante, né, para a saúde mental aí das mamães. É, bem isso. E aí, 29% das empresas já começaram a ter ferramentas digitais para saúde mental. Então, um próprio aplicativo, né, de terapia online, né? Então, eu não posso ir até o consultório, mas eu posso fazer uma terapia online na minha hora de almoço. Olha que legal. Né? Eu posso marcar uma online. massagem no meu horário de descanso, né? A Então, pandemia, assim, né, trouxe... então isso é bem legal. Assim, eu acho que são práticas que a gente pode ir fazendo que já impactam a saúde do colaborador. Pelo menos alguém tá olhando pela nossa saúde, né? Então é isso que o colaborador tem na cabeça. Pelo menos alguém tá olhando pela minha saúde. Né? Não é só ter o plano de saúde. Tá lá o plano de saúde e vai lá. Se você precisar, você vai. Não, existe todo um caminho, né? A pessoa sabe que ela vai ser acolhida naquele espaço. Então, já começamos aí, já temos bastante práticas. Muito bom. Muitas Muito práticas. Bom. Show de bola. É muito, muito bacana, né? Esses dados e tudo que você trouxe. Muito, muito legal, Elisane. Tem ainda 2 perguntinhas aqui. Não, perdão, acho que só uma porque uma eu já fiz aqui. Que perguntou aqui, qual treinamento mais difícil, essa é a última, qual treinamento mais difícil que realizou até hoje? Que, né, se você teve vontade de desistir, eu acho que é. Não, fala que foi lá no meu. Foi naquele que tu fez aquele... Não sei, pra mim nenhum treinamento me deu vontade de desistir. É difícil, assim, eu sou uma pessoa bem teimosa, eu acho que eu não desisto assim tão simples, assim. Mas você eu fico muito chateada. Forte, né, Elisane? Eu fico muito chateada, assim, sabe? Quando não há adesão, assim. Eu acho que quando a empresa desembolsa um valor e as pessoas muito tão nem aí pro treinamento. Isso me deixa muito broxada mesmo, assim. Muito desmotivada, assim, sabe? Eu acho que isso é bem chato. De verdade, eu acho que isso é bem chato. Mas não tem um treinamento que eu dissesse, quero desistir e tal. Eu acho que todo treinamento tem a sua coisa... difícil, porque é um treinamento e vocês entendam que treinamento são muitas horas de trabalho, né? Então eu passo com as equipes de trabalho 1 ano,
né? 6 meses. Então, um treinamento, ele é longo às vezes, né? Tem treinamentos mais curtos, mas a maioria são longos. Então, eu conheço a pessoa de tudo, né? Eu já conheço a pessoa, né? Conheço ela inteira, integral, assim. Então, é muito interessante. Então, você meio que vai criando essa... Já sabe quem tá aqui, quem não tá ali. Então... Mas eu acho que os mais difíceis são sempre os que a pessoa tá ali porque ela foi obrigada a estar. Ai, né? isso, Então, isso é muito difícil. isso desde cliente, né? Eu já falo, né? A mãe mandou, o namorado mandou, gente, não funciona. Não vai, é nem muito vai. difícil, nem fica em casa. É bem isso. Elisane, você quer colocar mais alguma coisa? Eu ainda queria falar, né, que eu acho que é importante a gente falar do estresse, né? O estresse não é uma doença do trabalho, então às vezes as pessoas confundem, né? Ah, o estresse é um problema do trabalho e tal. Assim como a ansiedade, o estresse, nós precisamos do estresse para poder fazer algumas coisas. Parte. Ele faz parte. Assim como a ansiedade, também o estresse faz parte. Então nós temos que entender que sim, nós somos seres estressados, assim como nós somos seres ansiosos. Ponto. O estresse não é uma doença, tá? Então, não existe um remédio para tomar, não existe um diagnóstico para estresse. Estresse não é uma doença do trabalho. Algumas pessoas confundem isso, não é. Que é o estresse crônico, né? O estresse, né? Como qualquer outra, né? Que como você falou da ansiedade, existe um limite ali, né? Todos nós, ela faz parte até da nossa sobrevivência, a gente precisa. Mas o problema é quando você tá em estresse 24 horas por dia, tá? Né? Aí sim é um problema. Entender que sim, as pessoas vão ficar estressadas, mas o que é importante a gente entender? Hoje você que tá assistindo, ouvindo, tá, tô estressado, entendi que eu tô estressado, o que eu vou fazer? Você tem que lidar com o teu estresse. E aí que vem uma coisa que eu acho importante, né? A gente tem que entender que nós precisamos aprender a lidar com fatores estressantes. Então, vale a pena eu me estressar com isso? Vamos voltar à pergunta da Neda, do que foi colocado aqui, tá? O ambiente. Tá, eu vou viver pro resto da minha vida nesse ambiente, eu já sei como ele funciona, eu sei quem tá aqui, sei que todo dia eu vou acordar de manhã e vai estar desse jeito aqui. Adianta eu me estressar com isso? Né? Então, eu vou ter que aprender a lidar com o estresse. E aí o estresse, ele já hoje está mapeado que o estresse, ele é um causador de mais de 258 doenças. Então, uma pessoa que tá... São 4 níveis do estresse, né? A última... Vamos falar só da última aqui, que é o último nível que a pessoa tá pegando fogo mesmo. Então, pensa assim, eu tô na exaustão, que é o último nível, exaustão. Se a pessoa tiver muitos dias, muitas horas, muitos meses na exaustão, o que vai acontecer? Ela vai começar a ter uma doença autoimune. Ela vai começar a ter problemas de inflamação. Então, existe uma pesquisa mostrando que a pessoa que está no nível 4 e está todo dia no nível 4, que é a exaustão, ela está numa situação em que daqui a pouco ela vai ter problemas de ordem de infecção no sangue, por causa dessa inflamação, desse estresse total. Então, a gente ainda tem essa coisa, vou lá no médico e vou pedir um remédio para estresse. Não tem. Vou fazer terapia por causa do estresse. Ok, mas entenda que o estresse é uma coisa que você vai ter que lidar diariamente. Se você resolveu morar em São Paulo, né? Pegar o trânsito do dia é estressante. Como é que você lida com o estresse? Como é que você quer se colocar nessa situação? Eu quero ficar estressado todo dia? E isso é muito importante. Então, a gente tem que entender que o estresse, ele é uma situação que a gente precisa estar sempre olhando. E aí eu fiz, né? Eu faço algumas formações em estresse. No Brasil, hoje não tem formações em estresse, então faz fora do país. E existem 2 trabalhos bem fortes no Brasil sobre estresse. E aí, assim, o que a gente faz com o estresse? A gente tem que fazer um programa, né, para trabalhar o teu estresse. E isso é um custo muito baixo para uma empresa. É muito baixo mesmo. A gente avalia o nível de estresse, existem exercícios para melhorar o teu estresse e a gente só vai monitorar o estresse daquela equipe. É um valor muito baixo. Então, dá para fazer isso muito fácil dentro das empresas, dentro das equipes de trabalho. Né? Eu quero começar, Elisane, com alguma coisa. Comece a avaliar teus níveis de estresse. Como é que tá o teu nível de estresse? Né? Frente às situações do trabalho. Então, até a gente falou no episódio passado que a Nutri Cris estava aqui, a gente falou bastante, né? Quem não assistiu, é o episódio de março, vale muito a pena assistir ou ouvir, que fala muito né, desse causador. Né, inflama. Então tá tudo interligado. Não dá pra... E as pessoas não podem achar... Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, eu acho que por último, assim, é deixar bem claro que o estresse, ansiedade, depressão no trabalho não é normal. Né? Então, tem gente que ainda acha, o trabalho é estressante mesmo. É estressante ser, né? Tipo, é estressante ser líder, é estressante tal coisa, é estressante isso. Não, eu acho que não é estressante. A gente tem que aprender a lidar, porque senão isso vai matar. E sim, a minha grande missão enquanto empresa é que as pessoas não morram por conta dos seus trabalhos.
Ai, Então, que as pessoas não infartem, não tenham ataque cardíaco por conta dos trabalhos. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, qualquer sinal de desconforto no trabalho, procure uma ajuda, né? Seja no teu ambulatório, seja na tua liderança, seja no RH, seja na terapia, seja em qualquer coisa, mas procure uma ajuda, né? Alguém precisa te dar uma luz nesse final do túnel, porque não é normal sentir o tempo inteiro ansioso, todo domingo à noite se sentir ansioso. Isso mesmo. Estressado toda segunda-feira. Não precisa sofrer aí sozinho. Não. Elisane, como é que te acha? Aonde que te acha? Como é que pede orçamento? Como é que te contrata? Então, meu Instagram, Sabor das Emoções, né? Tá lá. E lá tem o link, né? Pelo meu WhatsApp. É só você entrar lá no Sabor das Emoções, clicar ali, tem meu WhatsApp, é só entrar ali. Ou me manda um direct, a gente conversa, né? O meu consultório hoje fica em Oxford, então também é super fácil de achar. Eu sempre brinco, é bem fácil de achar. Quem conhece o Zebrão sabe que meu consultório fica do lado. Todo mundo então, né? Os clientes já sabem, marcam sessão, vão depois do Zebrão, ou comem um sanduíche antes pra sessão, já sabem como é que funciona. Então é assim, me acha nesse movimento, só me pedir qualquer coisa que eu tô lá pra responder. Muito bem. Muito obrigada, Elisane, por tantas contribuições, tantos assuntos muito importantes, muito relevantes. Se você aí que está nos ouvindo, nos assistindo, ficou com alguma dúvida, né? Pode estar entrando em contato ou comigo ou com a Elisane, que a gente encaminha aí sua pergunta, sua dúvida. Se você está assistindo até aqui, né? Não esqueça de curtir, de compartilhar aí com as outras pessoas. Me siga lá no Instagram também. Sempre estou colocando assuntos aí sobre a saúde mental, informações relevantes aí para o nosso dia a dia. É @JaquelineVíncula_psicóloga. Um grande abraço e até mais. Muito obrigada. Até.